E aí, galera do Conjunto Extraordinário, mais um podcast pra conta, do lado aqui do meu amigão Raizão. E hoje a mesa tá do jeito que ele gosta. Hoje ele tá feliz Tá do demais. jeito que eu gosto, cara. Não gosto de mesa lisa, não. Lisa que basta o meu bolso. Muito boa noite, meu vizinho da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, da quarta etapa, do Conjunto Ceará, do Genibaú, do Henrique Jorge, da Grande Portugal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conjunto Extraordinário! Hoje estamos Agora aqui sim. com um convidado muito especial, né? A quadrilha Junina Imaculada. Temos a honra de receber nesse mês tão querido, esse mês tão desejado por muitos, né? Agora sim, a Junho é um abertura mês, assim, oficial que- do São João do Conjunto São João do Extraordinário. Ceará, meu irmão. Obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Oh! Vai contar um pouquinho da história aqui pra gente do Conjunto Ceará, compartilhar conosco, né? Mas Vamos antes de pro nosso- tudo, vamos para os nossos patrocinadores? Nossos patrocinadores, Auristel Supermercado, onde você encontra o preço justo e barato. Lá tem hortifruti, tem parte de carne, tudo que você encontra para você quer encontrar para sua casa, lá no Auristel Supermercado tem, viu? Eles têm também uma padaria deliciosa, o café da manhã, o jantar, o almoço, tudo que você imaginar lá no Auristel Supermercado tem. Eles têm duas unidades, na Sargento Barbosa e na Coronel Fabriciano. A da Sargento Barbosa está passando por uma reforma que garanto que vai ficar linda. Muito massa. Faça Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel no Conjunto Ceará, em Fortaleza toda. Conta com a equipe da Faça Imóveis. Eu tenho certeza que você vai sair de lá de negócio feito, satisfeito, sorrindo, tomando café. A Faça Imóveis tem muita gente que procura a gente. Eu preciso alugar minha casa, eu quero comprar a casa no Conjunto Ceará. O meu sonho é vender o meu imóvel que está aí no Conjunto Ceará. Não só no Conjunto Ceará, mas em Fortaleza toda. Conta com a equipe da Faça Imóveis. Tamo junto demais. A I Love Lingerie é onde você encontra os melhores presentes pra mulherada. Lá tem lingerie. Você pode presentear sua esposa, sua mãe, sua amiga. Garanto pra você, não vai se arrepender. Ele tá falando aqui 01, 02, 03, mas é porque ele é solteiro. Eu sou um cara muito bem casado, graças a Deus. Pra minha esposa, ó, I Love Lingerie. Não pode. Certeza você encontrar melhores lingerie da cidade. Ponte da Tapioca, eu sou suspeito a falar do Ponte da Tapioca porque eu não sou cliente não, eu sou fã do Ponte da Tapioca. Quem me conhece sabe que eu não saio de casa pra trabalhar sem antes de pedir o meu café da manhã lá do Ponte da Tapioca. Tem pão, bolo, bruaca, café, cappuccino, suco, tudo que você imaginar tem no Ponte da Tapioca. O Ponte da Tapioca fica ali na Avenida B, número 1380, já quase chegando na Avenida B, ali a Avenida Lendes Maria, pra quem mora no Conjunto Ceará, Avenida B. Ponte da Tapioca, tamo junto demais. Junto, Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no Conjunto Ceará. Gravação em copo, foto 3x4, banner, plotagem. Tá pensando em fazer a parte de modernização na sua fachada? Vai lá na Copiadora Central que garanto, você não vai se arrepender. Trevo Lavicar, vou repetir nesse programa, a Trevo Lavicar é o psicólogo do homem. Se o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, ele não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar que fica ali na Avenida L, do lado do terminal, meu filho. Chegou no terminal do Conjunto Ceará, você vai ver logo a Trevo Lavicar. Se você ainda não conhece ou não mora no Conjunto Ceará, vá a Trevo Lavicar, que você vai sair de lá satisfeito com seu carro cheiroso. Seu carro tá cheirando a perfume de outra pessoa, chega em casa, salve seu casamento com a Trevo Lavicar, que só usa produto da... Vonix. Muito bom. Recomendo, viu? E o mais novo patrocinador, né? Estamos aqui no nosso segundo episódio com ele. Doceria de Maria, né? Cara, Doceria esse de aqui Maria, que tu é fã, né, recomendei. Ney? É esse Sou aqui? fã, viu? Ó, trouxe novamente nesse podcast. Hoje de sogra Ela que viu- você deu o nome de outra ela coisa, não viu, vamos mais né? repetir nesse Não, programa, não vou né? repetir nesse programa aqui. Daí você deu outro nome. Quem assistiu o episódio anterior né? sabe, né? Mas muito bom, recomendo, viu? Ela viu lá que eu fiz o mexão também, não vou mandar de novo pro meu. Não, o meu nutricionista falou assim, rapaz, não. Mas mandou aqui pra família toda, Mandou vamos pra ser família justos aqui, toda, até pra viu? família toda. Muito bom pra Esse galera aqui eu aqui sou fã também, demais, soube que é o que pudim da Doceria de A Maria. galera tava aqui da quadrilha junina, eles, ó, mandar pra eles provar lá e tal. Obrigado, Muito viu? massa. É isso Você aí. não conhece, recomendo. E o nosso patrocinador Agora sim, especial, né? Estamos papai. aqui falando, né? De Agora Fanta. Mas quem Sabor poderia caju, imaginar né? que Neymar, com esse porte, poderia fazer propaganda da Fanta Caju, cara? Menino, rapaz, Tá cai famoso muito esse meu bem, amigo, né? ele tá... Tô Nesse gostando. mês junino, né? Muito bem esperado, né? Nós estamos aqui entrando nesse mês muito bem esperado. Uma fruta nordestina, né? Muito e bom. também o patrocinador Coca-Cola mandou aqui, ó. Sabem que eu tava de dieta, mandou Coca Zero, ó. Todo episódio esse cara tá de dieta, Eita, vocês vão ver. Até o não, final desse aqui programa não vai sobrar nada Só nessa beber mesa. Coca Não vai Zero, sobrar ó. nada nessa mesa, né, meu produtor? É. Até o final desse programa não vai sobrar nada que tá aqui nessa mesa. Ó, recomendo, viu? Meu amor, lembrando de você aqui, viu? Mas é isso aí, Fanta Caju, tamo junto demais. Coca-Cola, tamo junto. Obrigado aí, viu? Agora sim, sem mais o Agora quê? tem mais delonga, vamos para nossos convidados. Palavras Irmão, difíceis. muito obrigado por ter aceitado, compartilhar, né, com vocês um pouco aí da história de vocês nesse mês tão especial que é muito bem aguardado. O Rai ama as comidas típicas. Eu amo demais as Certo. comidas típicas. Rapaz,
pratinho, Eu prefiro o mês pamonha. de junho do que o mês do meu aniversário. Rapaz, é muito bom, é muito bom. E também as tradições, né? As famosas quadrilhas, a parte de dança, a parte da cultura, né? Então, cara, muito obrigado por compartilhar. Muita gente também pediu lá na nossa página, né? Pra vocês contarem como é que foi que surgiu, como é que foi essa parte. E pessoas também que estão começando, querendo se inspirar, né? Então, obrigado pelo convite. Não, é nós que agradecemos aqui o convite. Falar um pouco sobre o movimento junino no Conjunto Ceará, que é um bairro que já foi muito rico, né, nesse movimento. Isso. E hoje a gente vem aqui, a Junina Imaculada, uma quadrilha com uma mensagem diferente, né, uma quadrilha católica, tentando reviver esse movimento aqui no nosso bairro que já teve tanta relevância, né? É Muito isso bom. aí. Galera, eu sou o Gabriel Roseno, tá? Como o Artemio falou, a gente, né? A gente é digamos que... Resistência, né? Uma resistência cultural e outra coisa. Na nossa quadrilha tem muita gente que fez parte dessa velha guarda, né? Como a gente chama na própria quadrilha, a gente brinca com isso, né? Por exemplo, meu pai foi da São Forró do Poeirão. Poxa, quem é... Eita, mina, tigona aí. São Pô, da Forró do boa, Poeirão. viu? A gente tem brincante da São Forró do Poeirão daquele tempo, dançando com a gente hoje. O Rogério, hoje Olha ele aí. dança com a gente. A gente também tem a Vai Vendo Amanhã. Vai Vendo muito Amanhã. presente também na Sim. nossa quadrilha. Quem conhece aí, a Pagode Sertanejo, né? Pagode Sertanejo, a do pai do Júlio. Pagode sertanejo contou Com o história pai no do Conjunto Gério, com o Ceará. pai do Gério, com o pai do Gério também. A gente tem filhos de ex-brincante, né? Isso, o dono, né? O dono de lá. Então a gente tem muito enraizado na nossa quadrilha também a velha guarda das quadrilhas do Conjunto Ceará. Muito massa. E vamos eu nem me voltar um apresentei, Meu pouquinho. nome é Artemio Alves. Sim. Comecei só a falar. Artemio Gabriel, né? Vamos falar um pouquinho assim do início, né? Como foi essa parte lá no começo, essa tradição de realmente. Como é que surgiu a ideia, Surgiu né? essa ideia, né? Porque eu, pelo menos, eu dancei na época que era de colégio, né? Que é muito conhecido. Geralmente os professores ensinavam uns passinhos ali pra fazer a ganhar apresentação pros ponto, né, pais, ganhar também. ponta. Mas hoje em dia se tornou uma coisa séria, uma coisa realmente profissional. Como é que foi isso, essa evolução, né? Eu acho que nada melhor, né? Ninguém, na verdade, ninguém melhor pra falar sobre isso do que o Artemio, né? Acho que ele, não sei se ele é acho que o único, né? O único sobrevivente, entre aspas, do primeiro grupo. A gente tem o Júlio também, mas ele acabou saindo, né? Ano passado. Mas de forma contínua, o Artemio é o único que Foi o primeiro perseverou aí. brincante, foi o primeiro brincante. Perseverou no Muito projeto. massa. Acho que assim, a gente teve muitas pessoas aí no meio do processo que fizeram a quadrilha permanecer de pé, né? Vamos dizer assim, eu dei o pontapé inicial, mas não fui o responsável por fazer com que ela permanecesse de pé e chegasse no patamar que tá hoje. Com certeza teve muita gente aí que contribuiu para essa certeza. história. Tem uma equipe ali por trás, Com né? certeza. Todo mundo colocou assim o pezinho E todo mundo que passou, né? Ele vai falar aí desde 2017, mas Isso. 17 pra cá, todo mundo que participou, que ajudou de alguma maneira, né? E eu até acho massa citar assim as pessoas. Eu também acho Claro, interessante claro. citar, porque Justiça. isso foi quem deu o pontapé inicial, né? A quadrilha de Divina Isso. Imaculada hoje, querendo ou não, é uma quadrilha grande, entre aspas, grande, poxa. Tem pra- quantos pares? A gente tem 18, a gente tá saindo com 18 pares. Mas conta aí, Artemio, como foi? Vamos lá, A conversa tá boa, né? Pra quem não sabe dos bastidores aí, passou um bom tempo conversando. Mas, Foi. A gente nasceu em 2017. Na verdade, nasceu da criação de um arraiá que queria fazer na matriz, né, na Sim. Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Conjunto Ceará. E aí eles deram uma missão pro EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. Então nós nascemos deste movimento, né, que é o EJC. A missão de criar uma quadrilha para dançar nesse festival, Animar, especificamente para animar esse festival. E aí eles definiram, dentre várias atribuições, fulano vai ficar com as comidas típicas e as barraquinhas, fulano vai ficar com isso. Eu fiquei de organizar a quadrilha. Aí era uma quadrilha improvisada. Chamei as pessoas para fazer parte, alguns jovens ali que já eram do movimento, né, do meio. Escrevi o nosso primeiro casamento e fui pedir ajuda para entender como é que eu vou montar uma quadrilha agora, né? Quais são os passos, o que é que eu preciso fazer. Foi aí que eu pedi ajuda pro Criasley, que ele era dançante, brincante da Vai e Vem do Amanhã. Ele ajuda a gente até hoje, ajuda a gente inclusive. até hoje. Ele dançou no auge, assim, quando o Conjunto Ceará tinha quadrilhas em 1990, ali no início dos anos 2000, então quando a gente era forte, né? E aí ele me ajudou muito com isso, me disse como fazer os passos, e aí eu marquei essa primeira quadrilha. Então, assim, o pontapé inicial foi todo comigo, eu organizei, e aí a esposa dele, que é a Aurinha, foi que me emprestou os vestidos das meninas que ela tinha guardado, os vestidos de chita Olha mesmo, aí. da década de 90, foi assim que a gente dançou. Então, se tiver a oportunidade assim, de colocar a imagem, como foi que a gente dançou a primeira vez, como foi que começou,
E assim demos o pontapé inicial, em 2017. Em 2018 eu não consegui dar continuidade, assim, estando à frente, porque foi aí que eu comecei a fazer a faculdade de administração, né? E aí à noite eu não tinha tempo. E aí 2 pessoas, elas ficaram ali responsáveis, que foi a Andressa Maciel e a Luzia Moreno. Aí a gente já cita as duas a nossa primeira formação de coordenação. A primeira coordenação foi composta por elas duas. E aí elas foram a um festival na Granja, Portugal, e viram uma quadrilha católica dançando, que foi a Geração Profeta. Que tinha um cara que é o Henson Maia, que também contribuiu muito para a nossa história. Ele é da Aerolândia, né? Ele construía, já participava de movimento junino na Aerolândia. E o interessante deles é porque nós dançamos em 2017 sem músicas católicas. Músicas de mastruz com leite, né? Era um mastruz com leite, forrozão mastruz com leite mesmo. Sim, e, sim. E dançava assim. E eles não, eles já dançavam com um repertório católico, que eles gravaram só para isso. E gravou um repertório. Chamaram ele para poder enriquecer esse nosso projeto. A quadrilha dele não dançou mais, não saiu por algum motivo, mas ele trouxe o áudio da quadrilha e ele veio coreografar a gente aqui no Conjunto Ceará. Olha então, aí. todo final de semana ele vinha lá da Aerolândia para coreografar, para montar a nossa primeira coreografia aqui no Conjunto Ceará, né? Não, na verdade não, 2018 não, me engano. 2018 ele ainda não coreografou. Acho que foi 19. Não, 19. 19. Foi a partir de 2019. 2018 a coreografia foi nossa, eu marquei algumas vezes, não consegui participar tão à frente, mas aí foi o ano que o Rosane entrou, né? Foi, eu entrei em 2018. E de lá pra cá, né, estamos aí na caminhada. Acho que 2018, 19, Foi, 19. Aí 19 a gente já dançou coreografada, a gente teve uma coreografia, já não foi mais aquele improvisado. Saiu do amadorismo, né? Foi saindo com engateando ainda, engateando. Foi A gente engateando. pensa que só começa no período junino, né? Só que começa muito vamos já acabou o período junino, já tá começando pro próximo ano, né? Na verdade, nem acabou o período junino. E a gente vai entrar nesse assunto. Mas o tema desse ano foi decidido, entre aspas, assim, foi pensado no meio da temporada de 2024. Olha então, aí. A gente não parou, assim, pra... E aí lá nessa parte, decidiu, faz essa parte, vê uma espaçomar nessa que saiu, né, da outra quadrilha, e vocês decidiram fazer o mesmo repertório, uma parte de músicas católicas, né, a parte nessa pegada. Como é que foi essa parte de vocês decidirem isso? Como a gente já tinha o carisma... Teve essa inspiração, né? A gente já tinha um carisma. Nós nascemos de um grupo católico. Até hoje nós somos uma quadrilha católica, né? Então, a gente já tinha esse carisma de querer dançar com as músicas que eram já do movimento. E aí dançamos 2019, 2020, 2021 a gente não conseguiu porque foi pandemia, mas 2020 a gente ainda fez uma live. A gente fez uma live online. Foi no Instagram da paróquia, no Instagram, no YouTube da paróquia. E aí, em 2022, a gente teve um ponto de inflexão ali, porque a gente teve uma saída de algumas pessoas da coordenação, né? Enfim, apesar de sermos uma quadrilha católica, somos também uma quadrilha feita por seres humanos, né? Sim. E aí, a gente tem as nossas divergências, tem os problemas e tal. 2020, e aí, 2023, entra pessoas importantes, que foi o Leno. Porque ele, na verdade, ele entrou em 2022, que é o pai dele, o pai do Gabriel, né? Do Rosane. Ele entrou em 2022. Em 2023, por conta desses problemas, a quadrilha quase não sai. Né? E aí é uma história até interessante da gente contar. Muito Pois interessante. conta aí, Vamos chegar lá. Eu tô aqui já empolgado. Nada é mais de flores, né? Nada é mais de flores. Prepara o lenço aí pra chorar todo mundo. Mas é uma história interessante de se contar. Porque, assim, quando essas pessoas saíram, eu que saí também, muita gente saiu porque a gente ficou chagado com todas aquelas brigas. Foi um momento de turbulência muito difícil. A gente acha que quando a obra de Deus ela tá indo bem, algo vem atrapalhar, né? Eu acho que você viu muito pro amadurecimento. Amadurecimento da gente. Amadureceu muito com os ocorridos, né? Aí a quadrilha tinha 4 pares só no início. Vou contar, né? Em 2022... A quadrilha quebrou que apartou, né? Como a gente fala. Todo mundo abandonou o barco. Foi mais ou menos que apartou. Aí a coordenação acho que quebrou também, né? Aí algumas pessoas. Algumas pessoas que eram do movimento, né? Tentaram manter ele de pé, que foi o Gabriel Duarte, o GD, a Karina e o teu pai. A coordenação em si de 2022 não quis mais, né? Se envolver com o movimento, tudo bem. E algumas pessoas que dançavam resolveram botar o projeto para frente, né? Que foram essas pessoas que o Artemio citou. Só que, né? Tava todo mundo muito chagado, como o Artemio citou. E a gente só conseguiu, acho que era 5 pares, mais ou menos isso. Vocês lembram que mês do ano era esse? Tipo assim, pra gente calcular quanto tempo vocês tinham pra se reerguer?
Eu acho Março, que foi foi pouco tempo de março. preparação. A gente fez né? pouco Eu posso tempo. até dizer que é véspera, praticamente, porque... Outra coisa, a gente era tão pequena a quadrilha que a gente ensaiava numa sala do CSU. Imagina uma quadrilha dançar não, né? Ensaiar numa sala do CSU. Não que o CSU seja pequeno, né? Mas pra dançar uma quadrilha... Pra uma sala... muito Precisa pequeno, do muito pequeno. espaço, às vezes é muito grande, Ah, né? A quantidade. Aí a gente saiu, né? Saiu, não, a gente tava ensaiando com 5 pessoas ainda muito na certeza de que iria vir mais pessoas, porque, poxa, não dá pra uma quadrilha sair com 5 pessoas só. 5 pessoas, não, desculpa, 5 pares, né? 10 pessoas. E aí, eu vi o meu pai muito agoniado, né? Ele já tava... Eu não participava da coordenação, era mais meu pai. E ele muito agoniado, muito agoniado. E eu, muito orgulhoso, falei, não vou falar com o Artemio, por exemplo. Não vou falar com o Artemio porque ele saiu. E ele, se ele quer sair, ele saia. Pra mim era muito, muito simples, né? Depois a gente partilhando, eu falei pra ele, se tu não quer participar, não participe. E acabou-se. Só que aí eu vi o meu pai muito, muito chagado, muito cheio. Agoniado, E eu triste. acabou que me contagiou, né? Eu também fiquei agoniado. E aí, um dia, né, a gente, numa resenha de amigo mesmo, nada formal, digamos assim, né? A gente conversando lá A em gente casa. conversando, e aí eu acabei tocando no assunto, né? O Artemio, macho, se tu me chamar, eu volto. Não, Aí- você. Não, é porque. Eu vou dizer o que foi que ele O Arthur disse. vai contestar, né? É bom assim devo quando tá tem as puxando. duas versões da história. Eu É devo tá- perfeito. Quando tem- Eu tá porque ele tem a esquecendo. versão e você tem a versão. É muito Ele bom. disse assim, ó. Parte o meu coração ver meu pai Foi. tão agoniado Isso pra é fazer verdade, a quadrilha isso é andar. Aí não tem como vocês dizer um não pro negócio desse. né? É, Aí mas tu eu não recebendo falei. aquela informação aí, acho que ele foi malandro. Não, ele não, pegou. pior que Ele não. foi. Ele falou no Ele momento sabia a hora certo. certa a hora certa de... Isso, tinha um bocado de gente Que lá era da e todo quadrilha. mundo voltou. Sim, sim. Mas todo mundo voltou e esse todo mundo deu 9 pares. Foi. Mas, poxa, Mas foi uma em apresentação 2023, muito boa. só pontuando, em 2023 a gente saiu com 9 pares. E, tipo, a gente recebia muito elogios. E se não fosse o Henson, a gente saiu com todas as roupas emprestadas por ele. Ou seja, o cara vinha da Aerolândia pra cá, pro CSU, passava a coreografia da quadrilha dele, com o áudio da quadrilha dele, e ele emprestou as roupas pra gente. Ou seja, E aí, a cara? gente só saiu, né? Até mandar um salve aí, não sei se ele vai assistir, vai mandar um Vamos salve. mandar pro pra Henson. ele. Pra ele Com certeza. Vamos mandar assim pra ele. A gente tá falando dele, né? Aí, como, É porque como eu falei, né? tem ele- coisa que só quem explica as coisas do São João, só quem explica é É. quem tá dentro, quem é apaixonado por aquilo ali, né? É bem complicado. Eu costumo dizer que 2023 foi o divisor de águas. Foi. Porque a gente, poxa, tinha tudo pra não sair. Leva mal não. A gente teve mais ou menos um mês e meio de ensaio. Quase nada. Comparado com E a aí gente tem ensaiava hoje, todo dia. quase nada. Que nada, só final de semana, porque Caraca. a gente estudava, trabalhava. É, correria, não né, tinha do tempo, trabalho. Eu acho que a nossa quadrilha é feita majoritariamente por jovens. Né? E o jovem, ele ele trabalha, a maioria, um bocado, trabalha e estuda. Como eu falei, né? Eu saí do movimento que eu passei na faculdade, trabalhava o dia todinho, à noite. Então, quando você pega uma quadrilha assim, com a maioria assim, é muito difícil. difícil. Colocar, assim, são os ensaios. E aí a gente, em 2024, foi que a gente começou a entender o que é movimento junino de verdade. Aí eu acho que assim, a partir de 2024 a gente pode falar movimento junino. O que é o... Somos uma quadrilha junina. Eu acho que a Isso. partir de 2024, né, a gente consegue dizer, de fato, nós somos uma quadrilha junina. Apesar da existência desde 2017, tem que Sim. deixar isso bem É, claro. sim. Mas é porque, E aí- queira ou não, só complementando aqui, queira ou não, essa parte do histórico de vocês, a provação para poder realmente chegar em 2024, né, que vocês vão contar aqui, essa parte dessa provação, cara, as dificuldades é para provar que realmente veio para ficar, né? E hoje em dia que tá aqui com quantos 16 pares agora, A né? gente tem 18. 18 pares, né? Para quem saiu De de 9. 9, né, para Temos o 18, o dobro, né? Meu irmão, muito massa. Mas, 100% de crescimento, né? Mas e aí? Aí 9 pares e as apresentações? Macho, eu acho que a gente dançou papo de 40, 35. Imagina aí. São João inteiro. Olha, mesmo. se Ninguém você, recuou, você levar muito em massa. consideração que a gente dançou junho e julho, tem 60 dias, digamos assim, a gente Gente, dançou mais do que um dia sim, um dia não. O nosso bairro é carente de quadrilhas. Isso é Eu verdade. vou falar uma coisa. Em 2017, quando a gente saiu quadrilha improvisada, a gente dançou o primeiro improvisado. Foi horrível a nossa apresentação. Mas ainda assim fomos convidados para vários lugares dentro do bairro. É verdade. Não só para as capelas, mas as pessoas que fazem o seu arraiá ali, Sim. né? Aí a gente começou a andar nas adjacências também. Infelizmente, nós temos poucas quadrilhas assim que fazem esse trabalho que a gente faz, de às vezes deixar de dançar num festival para estar num evento
de uma igreja, num evento particular, né? Então, a gente faz muita apresentação comparada a muitas quadrilhas por aí. Assim. Muito massa, muito massa. comparável. E é muito legal a parte das músicas, cara, que minha esposa gosta muito, né? E ela já viu várias apresentações. Vocês já teve a apresentação lá no V4, né? A parte que vocês apresentaram lá. E é muito empolgante, assim, faz de uma certa forma... uma parte de você levar a mensagem também através da quadrilha, né? Exato. Esse é o nosso intuito, Isso, né? é o Como nosso Juninho intuito. Eu acho que é coloca. muito bacana na quadrilha de vocês. É isso, você pegou exatamente o que a gente... Pronto. O que a gente é, né? Digamos assim. Que, Conta aí, tipo assim, ó, conta aí. 2024, a gente começou a comentar, que a gente começou a entender o que é movimento junino. Primeiro, nós começamos a entender, as pessoas, né? Entender quanto tempo uma quadrilha junina profissional tem que dançar, quanto tempo tem que durar um casamento, como é que funciona um casamento, como é que funciona um figurino, como é que funciona a produção de uma quadrilha. Que, meu irmão, vou te dizer, é difícil, viu? Sair com a quadrilha junina hoje não é nada fácil, custa caro. Sim. Não o nosso figurino, tudo pra fazer aquilo que vocês... A gente já tá com nossa apresentação no YouTube. Fazer aquilo ali é caro. Extintor, o cenário, tudo é muito difícil. Levar 17 pares, 18 pares, que são jovens, que não têm transporte próprio, e a gente faz o possível pra arcar com o transporte deles pra todos os lugares que a gente vai, é muito difícil. E aí, voltando, em 2024, a gente começou a entender o que é movimento junino. E aí a gente tem uma bolha. A gente vive duas bolhas. A gente tem a bolha das quadrilhas católicas, nós não somos as únicas. E a gente tem a bolha do movimento junino. E aí eu digo que o movimento junino ele é uma bolha, já um pouquinho para vocês aqui. Porque eu acho que a gente, como Nordeste, como Ceará, as quadrilhas juninas, elas viraram patrimônio histórico de Fortaleza, mas acho que a gente pode valorizar ainda mais. Sim, acho que a com gente vai certeza, falar um pouquinho concordo. disso mais na frente. Mas aí a gente tem a bolha das quadrilhas católicas. O que é a bolha da quadrilha católica? Vou citar algumas aqui, né? Como a gente tem Rainha Imaculada, Junina Shalom, Comadre Cida. São quadrilhas que fazem bons trabalhos assim no movimento junino católico. Mas que muitas delas dançam apenas dentro da Igreja Católica. Isso Que é é- importante citar. Que são quadrilhas que dançam em paróquias, são quadrilhas que Capelas. dançam em capelas, Só na ou em igreja, digamos eventos, assim. ou em eventos particulares. Quando a gente... E aí a gente pega muito numa passagem bíblica que é uma vela, se ela tá embaixo de uma mesa, ela não ilumina ninguém. Mas se ela tá no alto, aí é que ela ilumina as pessoas. Se a gente sair dessa bolha e começar a ir pro alto e tentar entrar em lugares onde uma quadrilha católica geralmente não entra, como um festival junino de quadrilhas seculares do mundo mesmo, né? Ano passado, 2024, a gente dançou no Circuito Viva São João, que era um evento que fizeram lá no Parque Raquel de Queiroz. Circuito nacional, né? Circuito Quadrilhas. nacional. Que a gente não foi para competir, nós fomos convidados. Mas só o fato da gente estar lá, muita gente chegou. Como é isso? Que quadrilha é essa? Tinha uma quadrilha lá de outro estado que ouviu as músicas católicas e achava que era uma banda cantando música católica. Não entendia que era uma quadrilha. Sim. Né? Quando a gente leva. A gente já, em 2023 mesmo, a gente dançou no Imprensa Food Square. Então, quando a gente começou a furar essa bolha, era justamente para esse objetivo, que é uma mensagem diferente. É levar uma missão de iluminar fora do meio junino. E aí eu vou trazer algumas inspirações de quadrilhas que existiram há um tempo atrás, que eram católicas e que faziam essa missão, que é a Jesus Sertanejo, por exemplo, e a quadrilha Sentinelas do Sertão. Isso. São quadrilhas que elas eram federadas ao movimento junino mesmo, tinha uma federação, que a gente tem 3 federações, né, grandes, assim, a Fejuca, a Fecoajuce E a União. e a União Junina. Aí eles eram de uma delas, se não me engano, da União. E eles dançavam em festivais e eles batiam de frente com grandes quadrilhas. Né? Assim, dentro de um festival, você dá um holofote para uma quadrilha que traz uma mensagem diferente, desperta a atenção das pessoas. Verdade. Então, o ponto não é nem só chegar no festival e ganhar. Mas quando a gente chega num festival, falando do Papa, tem gente que... A gente tem um grupo de quadrilhas juninas que uma vez o cara levantou. E vocês estão vendo uma quadrilha que tá falando do Papa? Os caras não entendem. É difícil. Você vê uma quadrilha junina vai falar de Lampião, vai falar... Tem quadrilha esse ano que tá falando da história do Maranhão, quadrilha que fala sobre vaquejada, quadrilha que fala sobre o Círio de Nazaré, mas uma quadrilha que fala do Papa. Né? Então a gente traz uma mensagem diferente que desperta o interesse e a curiosidade. O pessoal, Já chama a atenção de cara. esses caras vão falar como é que vai ser o espetáculo deles falando do Papa. Foi mais ou menos o que eu pensei quando o Artemio falou sobre Foi. esse tema, né? Levantou esse tema. Falar o quê sobre o Papa? Vamos falar o quê sobre o Papa? Só que aí a gente vai estudando e vai entendendo, né? É. Muito massa. Mas a gente não pode esquecer
E aí, quando a gente fala do movimento junino, é que o movimento junino é católico. A gente tá falando da festa Três Santos, né? São Pedro, Santo Antônio e São João. Sim. Né? Nasce da Igreja Católica. E as quadrilhas seculares, elas fazem, né? Ano passado, não posso deixar de citar, Babaçu falou do Círio de Nazaré. Eles cantaram Maria de Nazaré. Né? Então, o que a gente faz hoje é só trazer... A gente mostra isso na nossa música. A gente tem uma música autoral, né? Que a gente diz, para mostrar que é católica a essência do São João. São João é católico. Então, é o Papa João Paulo II. O Papa que virou São João, porque ele virou São João Paulo II. Então, a gente tenta trazer de volta, deixar firme as nossas raízes nordestinas. E então, nosso repertório ele tem músicas do Luiz Gonzaga. Não são só músicas católicas. A gente tem música do Luiz Gonzaga. A gente tem músicas seculares, mas voltadas para essa mensagem que a gente traz diferente, né? E as músicas são muito bonitas, cara. Muito bonita mesmo, assim, que inspira mesmo. E você, de uma certa forma, você se sente acolhido com a apresentação, a parte toda, essa é a parte intenção mesmo. do envolvimento, né, que a quadrilha faz nas apresentações. E, cara, é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de assistir a quadrilha de vocês. E eu recomendo para onde tiver o festival e ele estiver participando, vá lá assistir, meu irmão, que você não vai se arrepender, viu? É só seguir no Instagram aí, Junina Imaculada, né? Que você vai ver nossa agenda aí. Pode ir. E aí, a gente voltar um pouquinho aqui, né? Antes de a gente prosseguir um pouco mais, essa parte de vocês fazer toda a parte de preparação, né? Acabou um festival e como é que vocês começam essa parte de atrás, queira ou não? Porque os patrocinadores, geralmente, eles funcionam por um curto tempo ali. Muitas vezes vocês tiram do bolso também, que eu sei. Tira muita que eu coisa. sei que a parte todas as vocês tiram do bolso. Como é que funciona essa parte, vocês manter essa estrutura, fazer esse deslocamento? Porque tudo tem um custo, nada é muito difícil você ter vá só apresentar que a gente banca tudo, é muito difícil, né? Então como é que funciona essa parte, esses bastidores, né? Como é o povo de casa aí conhecer? Assim, a gente, graças a Deus, né? A gente tem vários patrocinadores, acho que inclusive é muito bom pontuar isso, né? Porque... Quiser falar, pode falar o nome deles aqui, viu? Pode ir, depois você separa aí o nome dos... Porque são muitos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Separa aí pra gente falar. Porque assim, você apoiar uma quadrilha católica poxa, você apoiar uma quadrilha é legal, mas uma quadrilha católica você tem que querer mesmo apoiar, porque você tem gostado da mensagem. Isso, exatamente. Exatamente isso. E graças a Deus a gente vem alcançando bons patrocinadores, né? Graças a Deus, como eu falei. E é isso, né? Porque a gente, só nós, né, tentamos... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí saiu de 9 para 18 pares no ano seguinte, né? Não. Foi 23, 9, acho que 24 saiu 17 ou 16. Foi 24, né? 18 é 2025. 25. E aí, como foi atrair o pessoal novamente e o medo de diminuir de muito 9 para 5, por exemplo? Muito interessante essa pergunta. Esse é o medo. Já teve uma galera perguntando ali. Porque assim, sempre que a gente vai dançar, por exemplo, o Ney viu a nossa apresentação, mas eu quero dançar com vocês próximo ano, o que é que eu faço? Aí a gente fala, não, entre em contato com a gente e tal. Só que às vezes, muitas vezes, poxa, eu só quero dançar junho e julho, eu não quero me comprometer que em novembro eu vou começar a ensaiar, entende? Então é muito difícil. Querer, todo mundo quer, Ave Maria. Acho que se a gente fosse contar pelas pessoas que dizem que querem dançar com a gente, vai ser pra lá de 50, 60 pares. Mas você querer realmente se doar de novembro, que a gente geralmente começa em novembro, de novembro até agosto, que a gente dançou em agosto ainda. Então, poxa, é muito difícil. Acho que cabe até a gente falar do processo, né? É um processo muito do início, assim, dançou de um ano até o outro, como é que funciona, né? O que é que vocês têm de férias? É finalzinho de agosto e setembro. Quem tá à frente do projeto não tem. Não tem. Não tem férias. Direto ali, organizando, correndo assim, atrás, né? Vamos falar de 2024 pra... o que é férias, né? Parece que eu no podcast do Conjunto Sarau Vinada, eu tô esperando. Pagamento de férias. Vamos falar aqui do projeto... Produtor, me ajude, produtor. De 2024 pra cá. Dançamos em 2024. Aí as pessoas assistem. E aí começam a perguntar, como é que eu faço pra dançar? Ali a gente já tem um projeto boniteza, o negócio pronto. Até no dia que vocês já apresentavam assim, aí, bicho, eu quero dançar também. A barra tô indo aqui agora. Foi dito várias vezes nesse podcast, são uma quadrilha para atrair os jovens. Eu acho um ponto pra se falar também. O nosso nome, antigamente... Aí, agora eu vou te corrigir, viu? O nome era Jovens da Imaculada. Isso, aí mudamos pra Junina Imaculada. A gente mudou justamente pra isso, né? Porque muita gente vinha pensar assim, eu queria dançar com vocês, mas o nome é Jovens da Imaculada, eu não me sinto atraído por esse nome. E aí a gente mudou pra Junina Imaculada. É tanto como eu falei, a gente tem o Rogério
Hoje era 50, pô. E dança com a gente. Dança com a gente. Ele dançou no Tá Será que nós vamos ter Neymar no ano que vem? Aí fica aí a Ele era da curiosidade. forró do Poeirão, né? Forró do Da Poeirão. dança antiga. Então, assim, Aí, não tem idade pra dançar. Então, né, E se aí, você né, quiser, viu? Conta, é ó, bem-vindo. pai, muito massa. Não, é contagiante demais, cara. A apresentação, a forma, a parte, né, que quero até perguntar, a parte da coreografia, né? Porque antes tem sempre uma apresentação, né? Aí depois começa a parte da dança. Então, essa coreografia, como é que vocês estudam, como é que vai lançar, como é que vai estar apresentando, as pessoas que vão estar sendo, né, ali à frente, os atores, né? Eu acho que é Isso, interessante falar do processo, né? Que aí a gente isso, engloba tudo Isso. Que a gente dançou 2024 e aí no finalzinho da temporada, a gente já começa a pensar no tema do ano seguinte, porque o tema é que vai guiar tudo. O tema é que guia a coreografia, o tema é que guia o casamento, o tema é que guia o repertório, o tema é que guia a identidade visual. Então, a gente, por exemplo, esse verde aqui é o tempo litúrgico, né? Que o Papa já usa o tempo comum, que os padres usam uma estola verde. Sim. Né? Aí, então começamos, aí pensamos no tema. E aí É uma votação? É uma votação? Não, Não? Esse ano como é que foi do ano passado? A gente trouxe vários temas. Sim, Né? Qual sim. era? E aí a gente começou a estudar qual seria o melhor tema. Então esse tema do Papa foi uma ideia que eu tive porque algumas pessoas me trouxeram que o tema ele tinha que ser regional, foi o lema. Ele disse assim, ó, o tema ele tem que ter a ver com a nossa regionalidade. E outras pessoas me disseram assim, ó, mas a Gênesis Quadrilha nasceu de um grupo de jovens, então a gente tem que falar de juventude. Aí eu comecei a pensar, cara, o Papa João Paulo II, especificamente, ele tem uma relevância cultural no Nordeste muito grande. As pessoas gostam dele. Sim. Porque ele foi o único Papa a visitar o Nordeste. Foi, ele visitou verdade. primeiro o Ceará. Tem uma música do João Paulo, do Luiz Gonzaga para falar disso. Mas ele visitou Teresina, ele passou por Salvador. Então ele visitou vários estados do Nordeste. Então existe um vínculo muito forte. O Luiz Gonzaga tem um vínculo com ele. E ele é um Papa da Juventude. Foi ele que idealizou a primeira Jornada Mundial da Juventude, lá em 1986, né? Olha que massa. Ele fez a carta aberta à juventude, né? Precisamos de santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Né? Então, tipo assim, ele era o cara ele era esse ponto, assim, de encontro, assim, de ter regionalidade, juventude e espiritualidade. Aí, o que nós vamos falar do Papa? Aí começa. Pois Como é, que a gente isso vai foi o que a gente... Isso é o mais difícil, eu acho. Botar no difícil, tema, agora é. como é que vai puxar, né? Como é que Isso, vamos aí, trabalhar em cima disso é muito difícil. aí eu acho que aqui a gente já começa a falar do tema desse ano, né? Que entra um pouquinho do processo, que é o Papa, vamos lá. Ele visitou Fortaleza em 1980. Então, vamos falar dessa visita dele, que ele fez em 1980. Então a gente pesquisou músicas, né? Uma das músicas que está no nosso repertório é A Barca, que é uma música que lá na praia eu deixei o meu barco, né? É uma música bem antiga que toca em missa, mas que ele próprio, João Paulo II, pediu para que essa música fosse traduzida para Em todas as línguas, e era uma música que já estava lançada na época da visita dele. Vamos falar de Luiz Gonzaga, a música que ele escreveu, Obrigado João Paulo, né? João Paulo II. Quem escreveu essa música foi Padre Gotardo Lemos. Que padre é esse? Ele é um padre super relevante na história do Ceará Sporting Clube. Ele foi um padre que Tanto que a gente celebrava brinca as com missas. isso no casamento da Junina. E hoje, o João Paulo II é o padroeiro do Ceará. Ceará Sporting Clube, Olha aí. graças ao padre Rapaz, Gotardo. quando foi ventilado o tema do Papa, eu não jamais imaginaria isso, jamais. Só que quando A gente você não vai tinha estudando, ideia. você vai, poxa, tem tanta coisa pra Ó, falar. naquela visita do Papa, o Moisés Azevedo, ele visitou, ele foi convidado a representar a juventude lá naquele dia. E aí, naquele dia, teve a inspiração para criar a comunidade católica Shalom. Moisés Azevedo é o fundador. Ele é um fundador. A comunidade católica Shalom é uma comunidade com sede em Fortaleza, que hoje faz o maior festival católico do mundo, da América Latina, que é o Aleluia, que virou patrimônio, entrou agora no calendário nacional de eventos do governo federal. E é uma comunidade presente em todos os continentes do mundo, que um sede em Fortaleza, que nasceu em Fortaleza, graças a A essa visita do Papa. Olha aí. Acho que massa. Muito bom. Eu acho que tem assim, tanta coisa que que quando a gente você- tava pensando, a gente falou assim, como é que a gente vai falar? Naquele momento não tinha de nada, tudo mas isso. depois quando começou a puxar o fio, Um né? problema virou outro. Como é que a gente vai falar de tudo? Como é que a gente vai falar de tudo? Pois é, isso. Como é que agora vamos falar, colocar um curto de apresentação, um espaço de tempo, apresentação, falar de tudo isso, né? Geralmente Olha, 50 minutos, né? Né, Ali 35. foi 35 minutos. São Quer dizer que a 35 quadrilha minutos. fica só 35 ali naquele espaço? É é. sério. Meu A amigo, nossa mas hoje tem parece 30. 2 horas com a É, coreografia que a gente tem hoje. assistindo ali, né? Caramba. Outra coisa também, naquela visita foi a maior lotação da Castelão. história do Castelão. Então nunca, se você for lá hoje no setor prêmio, no Castelão, você olhar assim os públicos, você vai ver que a visita do 10º Congresso Eucarístico Nacional
foi o maior público. E nunca o Castelão vai ter um público parecido, porque não tem capacidade pra isso. Foram mais de 100 mil pessoas. Olha aí. Depois disso, foi só a final da Copa do Brasil. Quase o dobro que o cidade. Castelão tem a capacidade de Exatamente. 63 ou 64 mil, né? Então é... As pessoas ficaram nas arquibancadas, o anel Ficaram no superior Parque do existia, Porto também, né? ficou no gramado. gramado, então pegou muita gente, Muita né? gente. Então, muita o gente. impacto que isso teve, assim, pra história de Fortaleza, e que tem até hoje, é incrível. Fora a vida dele, né? Ele idealizou a primeira Jornada Mundial da Juventude, ele teve uma tentativa de um atentado a ele tomou 4 tiros. A gente fala sobre isso também Fala no sobre nosso isso. espetáculo. Caraca, A gente fala muito sobre, massa, muito a gente massa. fala sobre o atentado dele. Ele sofreu. A gente fala sobre o exatamente no dia cara 13 de que maio. isso. Foi. A gente fala também Mohamed- sobre o... Ei, vai ter uma palhinha pra gente não, o pessoal vai entrar aí dessa, né? A gente dá um spoilerzinho aqui, Bom, um spoiler. já tá no YouTube. Tá no YouTube, É, Olha aí, YouTube, vamos tá assistir aí. lá, viu, meu irmão? Tá doido. É Muito muito massa, massa. cara. Interessante, cara. Porque toda essa parte de preparação, porque o pessoal pensa assim, vê lá vocês dançando como todo o evento, toda essa parte de magnitude, né? Pra ver lá, tá, mas não vê que a preparação, tudo isso que acontece por trás dos bastidores, né? Cara, é todo Todo um mundo acha trabalho que de acontece há pesquisa. uma semana e já tá tudo pronto, tá todo mundo dançando, né? Todo um trabalho de pesquisa. Vestido, que você roupa, tudo vê. muda também essas Muda partes? tudo, muda tudo. Muda muda tudo. tudo, Todo muda ano tudo. muda? Todo ano muda. É porque muda o tema, muda tudo. Nossa É senhora. como ele falou, né? O tema é que puxa tudo. Não tem que mudar Exatamente. repertório. Ano passado a gente falou sobre Caminho das Romarias. de Canidé a Juazeiro, a fé que ilumina. Esse foi o nosso Falava tema. das duas maiores Falava Romarias do isso. Ceará. São Era de Francisco Canidé e Padre Cícero, né? Canidé e Juazeiro. Então, o nosso repertório era todo em relação a isso, né? Tinha músicas de São Francisco, tinha músicas do Padre Cícero, né? O nosso casamento era a família que vinha do interior para a capital. Então, então muda completamente. E os integrantes, assim, que participam, como é que vocês conseguem coordenar e gerenciar toda essa equipe, até mesmo, tipo assim, a parte da confecção do vestido, tem que ser em só local, cada um faz o seu, pra vocês coordenar eles, né? Como é que Pronto. faz isso? Como é que funciona como é que também? funciona? Se deixar assim, ó, esse aqui é o vestido que tu vai ter que fazer. Não vai todo mundo ficar padrão, né? Então a gente compra o material, né? Logicamente, eles efetuam um pagamento, a gente compra o material e manda fazendo uma costureira só, né? Que aí... Pagamentos bem na raça, né? Com rifa, com bico. meu amigo, é difícil. Mano. E graças aos patrocinadores também, o Nicolas vai Vamos vamos falar aí já. Exato. Quando tiver a parte do Mexendo, falar dos patrocinadores, agradecer essa galera, que a gente também sabe como é que funciona e precisa. Então, é muito sem difícil, vocês, é nossos muito patrocinadores, né? A gente não seria nada, né? É muito E aí, essa parte da confecção, cada um, vocês fazem essa parte do bingo e tal, e aí decidem, fazem a um gente, local. A gente tem alguns trabalhos manuais, né? Por exemplo, o rapaz faz o chapéu, mas quem enfeita o chapéu é a gente. Então a gente vai lá, faz um momento ali, para um momento, ó, vamos fazer aqui o chapéu, vamos agora colocar as pedrarias na roupa. Isso Sim. aí, a pessoa faz a roupa, mas quem costura lá e deixa bonitinho é a gente. entende? Vocês se reúnem a gente para se poder fazer reúne, essa parte dos isso, acabamentos finais. isso. Até se tornar completa para Isso. poder fazer a apresentação. É isso? Exatamente. Isso. Exatamente. Nossa. Aí E tem toda essa preparação também com muitos dos nossos brincantes, aí falando já dos brincantes, né? São brincantes novos, são pessoas que acham legal o projeto e começam a participar com a gente. Então aí depois definimos o tema. Aí a gente começa a pensar na coreografia. Só que antes da gente começar a pensar na coreografia, a gente prepara os brincantes. Então tem que ensinar os brincantes a fazer um marca-passo. Tem que ensinar os brincantes o que é o movimento junino, de onde foi que nasceu, o que são passos tradicionais, o que é um anavantu, anarrê, um peri, um contraperi. A gente ensina, começa a educar os brincantes, porque eles vêm daquele pensamento que você estava até falando pra gente. Eu fui na escola, dancei quadrilha pra ganhar ponto. E hoje o movimento junino, ele não é isso, cara. O cara pensa que é só. Chegou lá. Eu vou sair do meio da câmera. Acho que já dá Por pra favor, lançar. meu produtor, foco nessa câmera aqui, por favor. Vai. De novo, né? Vai. Aí, ó. Aí, que tá vendo? A gente tem que passar cada vergonha nesse YouTube mesmo, né? E essa parte aí, né, dos brincantes, assim, pra você selecionar, ver que o cara tem a parte de desenvoltura, né, tudo mais como eu, né, tipo assim, essa desenvoltura. Não seleciona, boa, todo mundo dança. legal. Essa Quem quiser dançar, dança. Não tem essa de seleção, não. Não? Basta ter Esses força. caras O cara não tem precisa muito ter pelo controle menos do... desenvoltura, né? Não, precisa certo? não. Então dá pra mim, olha aí. Quem sabe chamar a mulher pra ir também, O gente. cara, dançar. ele precisa ter disciplina e ser resiliente, que é estar nos ensaios desde o bonito, tem cara que início. fala bonito. Gostou? Disciplina e resiliente. Meu irmão, o cara falou tudo agora, viu? Pois é, porque tipo, no final não é barato a roupa pra fazer. Apesar da gente ter as nossas ajudas, não é uma roupa barata.
O comprometimento de estar nos ensaios, desde o começo até o fim. Isso que a gente está falando de uma quadrilha que está em ascensão, né? Nossa quadrilha é uma quadrilha emergente, digamos assim. Então, se você vai para uma quadrilha dessas muito top já, uma Junina Babaçu, Ceará Junina da vida, você abdica de muita coisa para dançar. Muita coisa mesmo. Aqui a gente tá crescendo e vai... faltas assim e tal, no período, tipo assim, o cara não pode faltar, não, faltar. Ainda mais uma quadrilha dessa muito... Hoje a gente consegue ensaiar todo mundo, mas uma quadrilha grande dessa, por exemplo, ensaia em blocos, né? Com uma quadrilha de 60 pares, ensaia de 15 em 15, 30 30. Cada pessoa ali, e aí eu entro no meu papel como marcador, né? Cada pessoa ali, ela é uma peça para montar um desenho. Né? Então ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer, onde ele tem que estar, como ele tem que se comportar, para que no final tenha um desenho completo, alinhadinho, bonitinho, e lá dentro eu vou ficar orientando um pouquinho da galera, assim, vai mais pra cá, e ajudar. Então todo mundo vai com isso. Hoje a gente não seleciona brincantes. Quem quiser, a pessoa tem que aguentar o processo. Até chegar no, como a gente tem conversado aqui. A gente começa um ano antes. Né? Um ano antes a gente tá falando do tema, em novembro a gente tá começando a ensaiar. Se a pessoa fica até chegar o momento, a desenvoltura é o de menos, porque ele tem um comprometimento. É isso que a gente que importa mais, sabe? Sim. E a gente tem um papel de evangelizar, né? Então não faz não sentido. Cabe a nós excluir. Não faz. Que cabe a gente excluir. Então, se o Ney quiser, Ney, seja bem-vindo. Olha aí, então, rapaz, não tem esse problema pra vocês. A gente já... Ele, você tá a gente já teve pessoas que pediu pra dançar pra gente sendo de outra religião. A gente também não tem não nenhum barra problema. sexualidade, não barra... Não tem nós, problema. Qualquer pessoa que tenha terra, não tem limitação nenhuma. Porque que a gente tá aqui pra acolher, não pra... E levar a mensagem, né? Que eu acho que o que eu tô sentindo aqui e percebi, né? Que o mais importante é que, por mais que vocês não ganhem o prêmio, né? Que isso, claro, é importante e tudo mais, mas se a mensagem for... Com certeza, mas se a mensagem for entregue a uma pessoa, uma alma, seja conquistada e ela seja, né, realmente cativada e motivada para poder tocar dali, meu irmão, eu acho que isso aqui vai... É o que o preço nenhum massa. Paga, né? Você pegou exatamente o que a gente fala. A gente fala muito isso, né? A gente tá ali realmente para nosso papel é evangelizar, né? Lógico que quando a gente vai para um festival, a gente quer ganhar. Sim. Mas o nosso maior prêmio seria uma evangelização. Né? E quando a gente saiu de 9 pares para o outro ano, a gente teve 18. Meu pai me corrigiu. Em 2024, a gente teve 18. Ou seja, a gente dobrou. Então, o papel que a gente fez em 2023 foi ótimo, cara. Foi ótimo. Isso. Mesmo com 9 pares, ótimo. 100%, digamos 100%. Assim, né? Muito massa, cara. Muito bacana, meu irmão. E aí, decidiram, fizeram toda essa parte, vão começar a fazer as apresentações, né? Organizações, até chegar até o local, tudo isso. Para a pessoa fazer a parte de contactar vocês, né? Como é que funciona isso? Vai pelo Instagram? E como funciona também a parte de vocês entrar no festival? Como é que é essa entrada, né? Inicialmente, que vocês decidem o festival que vão participar. A gente atualmente, é muito boa a sua pergunta, a gente não é uma quadrilha federada, né? O que o Artemio explicou sobre as federações, Isso. A gente não é uma quadrilha federada. Então, ainda não. Ainda não. Mas você já sabe o que precisa, como é que não, tá a isso? gente já trabalha sobre isso, acredito que em breve a gente Acho que tem muito negócio da bolha que ele falou, né? Isso. Tem muito negócio do furar isso, né? Tem. Porque é uma limitação para federar, porque a gente vai explicar um pouquinho, né, como é que funciona o agendamento, depois eu falo do festival. Pronto, vou explicar sobre essa questão do agendamento. A gente, na verdade, a nossa agenda no final de março, janeiro, fevereiro, no final de abril, já deve estar com mais de 35 apresentações. Então, a nossa agenda acaba muito rápido. Muito rápido. Então, se você quiser contratar a Junina Imaculada, cara, a gente já tá com uma... 20, tinha fechado 20, mês de junho fechou 20 já. 20, só em mês de junho, né? Em junho tem em torno de 13 por aí já. A gente tem 33 apresentações e nem começou ainda o período junino, né? Porque de repente, o que é que acontece demais, né? Demais. O Ney viu a gente dançar lá no V4, mas o Ney vai fazer um arraiá dele aqui na rua que ele mora. Aí ele no dia tal, vocês estão disponíveis? Cara, infelizmente não. E dói no coração da gente dizer não, mas a gente tem a limitação de dançar. Olha a limitação de dançar 3 vezes numa noite. Uma quadrilha grande não dança. Não faz isso, só dança uma vez. A gente dança 3 vezes em uma noite. Tem que ter o preparo físico. E de sexta a domingo. Tem que ter preparo físico. Ney, mas achando que eu não tenho...
Cara, capacidade se chamar pra correr na G 2 voltas, ele não vai. Imagina 3 numa Deixa noite. eu registrar, o pessoal me vem muito na G, mas é Mas porque... não vai não. É porque o pessoal só me chama pra comer, mas tá aqui, ó. Os nossos patrocinadores. Aqui, o seu preferido aqui. O meu preferido aqui, ó. Aí sim, aí o pessoal 3 vezes numa noite. Porque assim, muita gente às vezes acha que quando vê ali a apresentação, acha que assim, não, vou chamar, né? É. Só que não, já tá feita a agenda, porque isso, realmente a agenda, precisa ter essa agenda, até mesmo pra poder programar todo mundo, né? E aí, uma coisa que chama muita atenção, nós somos uma quadrilha que o nosso objetivo não é lucrar. Isso. Então, o nosso valor é muito acessível, comparado a um movimento. Imagina tu chamar um grupo de 18 pares por um valor muito barato para animar a tua festa. Sim. Então, o pessoal quer, a galera gosta. Justamente porque nosso objetivo, de fato, não é lucrar. É se custear. É, a gente luta para na pagar as verdade, contas só. Exatamente. O cachê, digamos assim, que a gente cobra é exclusivamente para pagar. Transporte e alimentação. É. Basicamente é isso. A gente cobra E sem contar que vocês já estão gastando desde o ano anterior. E achei interessante isso, pô. A gente passou o nosso repertório no cartão e vai pagar até em dezembro. É isso. Pra você ver, Ou né? seja, a gente nem vai estar mais dançando, mas continua pagando o repertório. Então a gente precisa. Pode chegar no outro ano pagando o cordão anterior. Mas Porque hoje acontece. é isso, é como tu falou, do furar a bolha. Aí a gente começa a entrar no festival, né? Como é que funciona um festival? Você se inscreve para dançar o festival e você vai. Não existe uma ajuda de custo nenhuma dada por nenhuma federação ou pelo festival. Se por acaso você ganhar alguma coisa no festival, ficar em terceiro, segundo lugar, aí você ganha a premiação. Pagou a tua ida. Mas para você ir para lá, vamos levar aqui, só chutar custos aqui. A gente tem um canhão de confete. Um canhão de confete ele é pelo menos R$50. Se você solta 3 vezes... dois disparo. É um disparo. R$70. Caramba. Um disparo, R$70. Um ônibus, uma locação de ônibus, vai dar no mínimo uns R$500. No mínimo, se for perto. É. Fica na cabeça de vocês aqui, vocês dançando, pum, R$70. Na verdade, quem está à frente fica. É difícil. Um de cada lado é... Quem tá 90 Se for R$90 pra você Recarga. recarregar. Caraca, que bom. Valor, tudo é isso, né? E na realidade, no frigir dos ovos, o cachê que a gente cobra não paga a apresentação. Por isso que muitas apresentações a gente nem consegue levar. Porque aí a pessoa, não, mas também não vai assustar e vai ficar, não, vai cobrar. Só pra se custear, pagando isso, você quer? Não sei, né? Depende, mas vale a pena. Contratem. Contratem com os efeitos. Demais, vale muito a pena. Mas aí levando pra um festival é isso. Então, a partir do momento que a gente entrou numa federação, a gente tem que ter força pra ir nos festivais e disputar. Se manter hospedagem e tudo, né? Exato. E hoje, pelo menos até agora, né, a gente não tem um apoio do poder público, porque existem editais que premiam as quadrilhas. Então, quando você vai ver uma quadrilha e você vê lá o símbolo do governo do estado, é porque aquela quadrilha ela tem um apoio do poder público para ter lá. Até o presente momento a gente não tem ainda, mas a gente tá lutando. A gente tá lutando para ver se ter. consegue. A gente luta. Porque aí a gente... Sabe aí, né? Quem acompanhou o edital, inclusive, desse ano da prefeitura, acompanhei de perto assim também. A gente tentou participar, né? Não é fácil. Não, e parece que os de casa são recebidos primeiro. Eu vou usar essa frase, que quem tá em casa vai entender o que eu tô falando, mas os de casa são recebidos primeiro. Até você exatamente for essa bolha e chegar até lá. É difícil. Mas se Deus quiser, esse ano sai alguma coisa. sai. E a gente tem Talvez vai estar na eu acho que fica uma sensação pra mim, como organizador, assim, de festa, de arraiar, é que a gente não queria era nem tomar o espaço de ninguém. Era que tivesse mais oportunidade, fosse maior para que mais pessoas pudessem entrar. Ninguém quer tirar o morador que tá lá dentro já todo ano. A gente quer que mais pessoas sejam beneficiadas. E aí Eu a acho gente que vai seria começar a isso. entrar em valorização do movimento junino. Né? Uhum. Que a gente É começa muito isso. É Muito isso. complicado. Aí por isso que, por exemplo, ir para festival para nós é difícil, por conta do custo. Então, a partir do momento que a gente federou, paga a filiação para a federação. Aí agora a gente tem que ir para o festival. Como que nós vamos arrecadar recursos para ir para um festival desse? Né? E aí entra o ponto que você falou agora. Então a gente poderia abrir mais. Eu também acho, cara. Por exemplo, hoje eu acho que as pessoas elas conhecem muito pouco do movimento junino. Um cearense médio, assim, ele conhece a festa, São João do Maracanaú, eu vou no dia do Safadão, mas o festival de quadrilhas está ali acontecendo. Eu chuto que um cearense comum, assim, a gente pega uma pessoa que tá na rua aqui, ele vai me dizer 3 escolas de samba, mas ele não me diz 3 quadrilhas juninas. Acho verdade. Que ele diz aqui, ele vai me verdade. dizer a Beija-Flor, a Grande Rio, a Mangueira, a Acadêmicos do Tucuruvi, aí eu me diz 3 quadrilhas juninas.
Se eles sabem, o junino babaçu, Que Zé é nosso Testinha. Nordeste, né? Nossa força, nossa raiz, nossa cultura, né? Não A tem. gente briga muito por isso, né? Briga, A gente briga é. muito por isso. Porque a gente, sim, existem quadrilhas estilizadas, né? Como a gente chama, e quadrilhas tradicionais, né? As estilizadas é aquelas que tem brilho e tal. E as tradicionais, como a gente. O maior exemplo é a Zé Testinha, né? Como vocês fazem, não tem brilho. Eles. Não sei se é 40 anos, é 50 anos. Eles são patrimônio imaterial do estado. Eles dançam toda segunda-feira no Pirata. E aí, para as pessoas conhecerem, tiveram que ir pro Rancho do Maia. Muita gente conheceu porque estava no Rancho do Maia. Muita gente nem Então, lembrava, talvez, até. Quem não tá no meio sempre ali assistindo, né? Exato. E aí, tipo assim, eu acho que eu tava até num grupo do Junino, eles perguntaram por que não tem um quadrilhódromo? Porque se você vai no Rio de Janeiro, você tem um sambódromo, em Sapucaí. Você vai em São Paulo. Você tem também o Sambódromo de São Paulo. Você vai em Parintins e tem o Bumbódromo. Você vai em Manaus, as pessoas têm o seu boi. Eu sou caprichoso, eu sou garantido. Isso é forte lá. E aqui, eu tenho a minha quadrilha Junina Imaculada. É a melhor do Conjunto Ceará. Acho importante a gente falar também. Isso daí é um gancho muito bom, pode um corte, né? Para poder mostrar aí para nossas autoridades que são responsáveis para poder gerir toda essa parte, né? Quem sabe, né? Botar na nossa cultura, na nossa raiz, né? Principalmente o prefeito que, assim, falou muito da valorização da cultura, né? Talvez essa seja a chance dele mostrar realmente que... Exatamente. A gente tem o Ceará Junino, que é um festival do estado, né? Ele todo ano muda ali a sua final. Já tem final em Quixeramobim. Eu tava vendo, teve uma plenária lá na Assembleia em que a galera, que as pessoas levaram esse tema, né? Do movimento junino. E um dos presidentes de quadrilha, se não me engano, o presidente da Babaçu, ele falou que teve um ano que ele mesmo, Babaçu, pagou carro de som e foi divulgar o festival para as pessoas irem ver a quadrilha. E ele disse assim, eu senti falta, inclusive, de autoridades do estado. Lá na final do Ceará Junino. Né? Então, são pontos que a gente tem sim que fomentar, é um trabalho nosso aqui, como um todo, fomentar a nossa própria cultura. Né? Eu vou um dia parar, a gente teve a nossa estreia ali no Grupo da Paz e lotou de pessoas para ver a quadrilha. Foi sábado passado, domingo passado, dia 24, não foi? A gente até divulgou lá na Muito página. legal. O Nicolas, ele mandou pra gente, foi muito bom, cara. Eu não pude, recebi o convite, mas... Fiquei sabendo pelas pessoas que falaram na página que foi uma festa linda. E aí, parabéns, cara, viu? Muito bonito. Sim, e é uma coisa que a gente tá voltando aqui no Conjunto Ceará. Tem que agradecer mesmo o trabalho que você faz ali no V4, de fomentar a cultura, de trazer as quadrilhas juninas para perto das pessoas. Né? A gente teve um festival também no V2, no Polo, como tinha antigamente, para um bairro que era muito forte quadrilha junina, como a gente já falou, né? Era esperado o ano todo o festival. Eu lembro que eu era criança, eu ia lá no meu pai, ver as quadrilhas lá no Polo, naquela passa circular. Sim. Né? Hoje em dia, a criminalidade às vezes também afasta as famílias, né, desses eventos abertos. Mas é muito legal esse trabalho que vocês fazem também lá no V4. Assim, é bom pra gente, porque quadrilha não existe se não tiver onde dançar. Se não tiver festival, se não tiver quem fomente a cultura. Então, é uma via de mão dupla. É quem faz o festival, quem faz a quadrilha junina, mantendo essa cultura de pé. E os filhos, né, dos quadrilheiros antigos. E quem mais leva, né, e divulga mais são vocês, quadrilheiros, né, que, de uma certa forma, transmite essa mensagem através, né, da dança, ali, através da cultura, né, muito mais deixando viva, né, que a gente poderia ter muito mais ajuda, né, das nossas autoridades, que fica aí, né, um feedback, né, para poder ajudar mais, né. É um quadrilhódromo. Quadrilhódromo, já pensou? Massa, tipo assim, gostei até do nome. Tem o último final de semana de julho, as quadrilhas vão competir quem é a melhor quadrilha cearense. E vai a torcida de cada quadrilha torcer por elas. Lá. Porque tem quadrilha hoje que tem fã-clube, tem. Mas torcida realmente. É uma bolha. Dentro do meio junino, as pessoas conhecem, sabem de tudo dentro das quadrilhas. Só que quando você fura essa bolha, quando eu chego lá no meu trabalho, por exemplo, chego pra pessoa do lado, eu sou o marcador de quadrilha. Ele, o quê? O que é marcar? Tipo assim, rapaz, Sartemo dança quadrilha, né? Também, no meu trabalho também dizem isso, né? As pessoas não sabem, não entendem, então é uma bolha. Mas e aí, o São João do Maracanã? No dia do Safadão eu vou. Felipe Amorim, vai ser bom. Qual colégio que tu vai dançar? Tipo isso, né? Dancei quadrilha quando era criança, né? Pra ganhar ponto. Hoje em dia não vale mais a pena, mas tem gente que vive
o São João. E tem gente que fala assim, quanto é que tu ganha, né? Tu já escutou Já, isso? Escuta demais. Mas não, Quanto é que tu dança ganha pra por dançar amor. Cara, ninguém acredita Quanto é que eu nisso. gasto? Aí você pega quanto é que eu gasto. Eu passo por isso também. Sabe Ninguém na acredita. ponta da Quanto é que língua, vocês né? estão ganhando lá pra organizar um Lá no negócio lá, Festival do Requato, irmão? né? Uma das primeiras Estresse. perguntas, né? Quanto é que tu ganha, meu amigo? Se você souber, chora eu e você. E aí, a parte do repertório, né? Que você falou. Vocês já estão ali com a parte do repertório. Essa decisão de vocês criarem esse conjunto, fazer toda essa parte da melodia, né? Como é que funciona? Se junta todo mundo? Só as partes da diretoria? Cara, assim, a coordenação hoje da Junina Imaculada, ela é dividida em alguns pontos, né? E tem a galera que é responsável pelo financeiro, tem o grupo que está aqui hoje, né? É a galera da, como é o nome mesmo? Produção, né? A galera da produção, né? Nós somos os produtores. Tem que ter. Delegar, A né? gente, Tem na que ter verdade, quem pensa por trás, mano. Isso é muito importante. a gente teve o nosso primeiro repertório próprio, a gente mesmo escolhendo as músicas e tudo, como ia funcionar, ano passado. Então, por isso que a gente falou que a gente tá se profissionalizando, porque de 17 até 23 a gente dançava com música dos outros, Mastruz com Leite. Então, 24 foi a virada de chave. A gente, como é que se faz quadrilha? Vamos estudar como é que se faz a quadrilha. Vamos fazer um repertório? Quanto é pra fazer um repertório? Então, é caro. E pode falar? Pode falar quanto é o valor? Será que pode falar mais ou menos? Eu não sei, não. É. Eu não sei, não. Uma média assim, tá? Não, Porque, é porque assim, depende. Depende. Entre o tanto e o tantão. Ó, assim, a Depende gente... do que tu quer pro repertório. Depende do que tu quer. Porque tem toda Varia a o parte da instrumento, melodia, tudo que vai varia o estar instrumento. acrescentando, né? Como vai ser falado, né? A gente, por exemplo, a gente trabalha... Nossa, é mesmo, cara. Cara... Não, peraí. Já que tu Pronto, fala. deixa... Assim, a gente trabalha com o melhor regional do estado do Ceará. Isso é verdade. ponto. E aqui da Jurema, Isso é um viu? ponto. A gente tem que valorizar as paradas da casa. Certo? Né? Se você conhecer quadrilha junina e você falar, eu conheço o regional Balanço do Rei, todo mundo vai bater pra você porque é o melhor regional do estado do Ceará. E ele grava pra todo o Brasil e fora do Brasil também. Certo? Ali na Jurema. E a gente fez uma amizade muito grande com eles. Né? E inclusive o Fábio Rocha, que a gente estava conversando no off aqui, ele deu muitos conselhos pra gente em relação a isso. Porque imagina, o Ney gosta de quadrilha e quer criar um repertório para ele. Então chega no Fábio Rocha, que tem mais de 50 anos de quadrilha. Poxa, o Fábio Rocha, cara, não é assim não. Se você for por aqui, ele fez muito isso com a gente. Então se o nosso repertório hoje é bom, deve muito pra ele, porque ele nos direcionou. Uma coisa é o Raí querer fazer quadrilha, pensar na música que acha que essa música aqui é boa. Por quê? Porque ele gosta. E não porque o tema tem a ver. E não também, porque casa cara, com o tema, entende? Você pegar músicas do São João pra dançar quadrilha é muito fácil. Agora tu pegar música católica, é difícil, a melodia é diferente, é uma música melodia lenta. triste, digamos assim. É uma melodia que tem melodia que é muito mais de adoração, de Isso. contemplação, né? A gente tem uma música que ela original é Senhor, tu meu, da Astrúlio Nunes de 1900 não sei o quê. Pra você transformar ela numa música de São João, pegada dessas batidas, É difícil. é difícil. Não é qualquer música que casa. Então a gente tem um desafio ainda maior do que uma quadrilha secular que consegue ali. Vocês usaram uma música do Missionário Shalom? Usamos esse ano. A gente tem o nosso Aleluia, pô, Eu dentro tô do lembrado espetáculo. dessa assim que a gente escutei, que eu achei muito linda, mas muito bonita. Usamos. Na Missionário verdade, Shalom, Diego Fernandes, Yuri Ano passado Costa. a gente usou o Missionário Shalom, esse ano a gente tem o Aleluia dentro da nossa apresentação, né? É. Temos um bloco só de músicas do Aleluia, porque a gente traz também justamente que o Moisés Azevedo, ele foi... O conduzido- Shalom nasceu graças à visita do Papa. Isso. Então a gente também trabalha sobre isso no nosso espetáculo. Então fica aí o convite para vocês verem como é que a gente vai trabalhar sobre Nossa. isso. Vai conferir mesmo. Bom pra coisa boa, Ney. Vamos pra coisa boa. Com certeza estarei lá no V4, que vão participar também do V4, estaremos né? lá, em nome de Jesus, dia 4 do 7. 4 do 7. Já pode falar, né? Se não puder, Julho, corta aí. Já estamos aqui no mês junino, né? Que muito bem desejado, né? Comidas típicas, parte deliciosa aí, que eu acho que é o mês mais desejado por todo o nosso cearense, né? Certeza. E com essas apresentações, e dia 5 e 4 e 5. 4 e 5 de julho, você está mais do que convidado a assistir a bela apresentação da quadrilha Junina Imaculada, né? Que vai fazer uma apresentação linda para vocês do nosso Conjunto Ceará, do nosso Fortaleza Ceará aqui. Então, recomendo você ir De lá. casa pra casa. De casa para casa. E Muito vai ser massa. transmitido também Pelo Conselho pelo Ordinário. Conjunto Ceará Ordinário, se Deus quiser. Show de bola.
Vamos lá pro nosso Outra coisa boa. O papo tá muito bom, a gente vai dar só uma pausazinha pra poder vocês beberem uma águazinha, refrescar um pouquinho. Vou só pedir pra que Vossa Excelência fale sempre no microfone, Sim, pra senhor. que ajude ali o meu produtor. Ei, cara, eu tô assistindo os podcasts tudinho, tá saindo bom, viu? Tá saindo, vocês estão com marcação em mim. Vocês estão com marcação em mim, viu? Eu sei. E o áudio aqui, meio do Artemis, chefe, tá bom? Tá bom, Ih, show de nós bola aí. profissional. Bota aqui um braço pra ele, viu, no próximo podcast. Que ele vai botar aquele ferro bem grande na cara dele aqui, que tem como não. Vamos lá para os Arrocha, patrocinadores. Chama tu. Nós estamos com o nosso Auristela Supermercados. Auristela Supermercado, onde o preço justo e barato você encontra hortifruti, verdura. Lá tem uma padaria deliciosa. Serve um delicioso café da manhã, almoço, jantar, tudo que você imaginar na Auristela Supermercado tem. Tem 2 unidades, Sargento Barbosa e Coronel Fabriciano. Muito massa. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel? Conta com a equipe da Face Imóveis. Eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito com o negócio fechado. A Face Imóveis tem carta para alugar, para vender, comprar, tem tudo lá. Tem uma equipe preparada. Sempre que eu vou lá, eu saio com uma casa nova no bolso e café tomado. Equipe da Face Imóveis, estamos junto demais. A I Love Lingerie é onde você presenteia presenteia a sua mulher com os melhores presentes. Lá você encontra as melhores lingerie. A I Love Lingerie, tamo junto. Ponte da Tapioca, eu sou suspeito a falar do Ponte da Tapioca porque eu sou fã do Ponte da Tapioca. Quem me conhece sabe que eu não saio de casa pela manhã sem tomar meu café lá do Ponte da Tapioca. É pão, bolo, bruaca, cuscuz, tudo que você imaginar tem lá no Ponte da Tapioca. Fica ali na Avenida Alanes Maria, vulgo Avenida B, para quem mora no Conjunto Ceará, já quase chegando na Avenida G. Número 1380, eu demorei 22 episódios para decorar esse número da Ponte da Tapioca, mas deu tudo certo. Ponte da Tapioca, tamo junto demais. Copiador Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Serviço de plotagem, serviço de banner. Você tá com ideia de alguma logo, quer tirar ela da mente, botar no papel, na prática ali, Copiador Central, ó. Canequinha foi feita lá, viu? Recomendo. Se você não conhece ainda, Copiador Central é a melhor. Trevo Lavicar é melhor do que um consultório de psicólogo do homem. Se você tá com o cabelo cortado e o carro lavado, você não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar fica ali na Avenida L, do lado do terminal, papai. Se você ainda não conhece o serviço da Trevo Lavicar, você não sabe o que tá perdendo. Se você também não mora no Conjunto Ceará, venha até a Trevo Lavicar, tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito. Como diz o meu amigo Ney, ele só usa um produto da Vonix. Muito massa. Nosso mais novo patrocinador aqui, agora ó, sim, Doceria de Maria. Eu gosto de quem manda presente pra gente. Muito cara. bom, viu, rapaz? Eu tô doido pra comer aqui, ó. Mandaram o episódio passado. Não esqueça da gente, Doceria de Maria. Eu todinho aqui ao vivo, o pessoal de casa lá comentando. Foi. Eu gravando e o Ney comendo. Foi muito bom. Eu não vou comer esse aqui hoje porque eu tô de dieta. Tá de quê, mano? Dieta, cara. Mas eu comi aquele... Eu sei, mano. Ela mandou um monte de coisa, eu comi essa aqui, a gente comer de novo. Imaginei, menino, eu vou sair daqui uma bola nesse podcast. Eu sou fã demais. Quem me conhece sabe que eu sou fã demais do pudim da Doceria de Maria. Se você não conhece, ó, recomendo você ir lá no Doceria de Maria, viu? Também pra Deu arroba aí pra eu ter lá em casa também. Pronto, falei. Ei, o pudim lá tem um gigante, ó. Eu esqueci de falar no meu episódio anterior. Pera aí, meu produtor. Eu esqueci de falar no anterior, mas tem um pudim grande lá, aquele normal, o tamanho tradicionalzão. Então, peça aí se você ainda não segue Doceria de Maria no Instagram. Fala aí, meu produtor. Esse daqui? Fogadinho. Ah, tá. É o olho de sogra. Olho de sogra. Não, ele não pode falar não, que o programa de hoje é especial. Não pode especial. Não pode falar esse nome aqui não. No episódio passado eu falei lá, dei uma olhada lá. Falando com a quadrilha da igreja. Hoje é a quadrilha da igreja. Eu falei que era muito delicioso. Se você quer saber qual foi esse nome, volte aqui no nosso episódio aqui, fica pra baixo, né, meu broto? Muito um bom, episódio aqui anterior. Olho de sogra, minha sogra maravilhosa, linda. Amo demais ela, viu? E agora sim, também... O nosso convidado, patrocinador especial, Fanta Caju, né? Sabor Caju e Coca-Cola Zero, né? Muito massa. Cara, aqui, é tão legal ver um refrigerante feito com a fruta nossa, da nossa origem, digamos assim, né? Nordestina, Caju. Fanta Caju. Eu já sou fã da Fanta Laranja e da Fanta Uva. Agora, papai, ganhou mais um fã. Agora tem 3 moradores lá. Não teve a oportunidade de saborear, recomendo nos melhores supermercados. Fanta Caju, você encontra lá, e Coca Zero, ó. Aqui, ó, tô de dieta, eles já mandaram aqui, já sabendo que eu estava de dieta. Essa aqui tá de dieta, cara. Tá tomando Coca Zero porque tu é fã, cara, mas não porque tu tá de dieta não é não, É muito bom, cara. Cara, não tem nenhuma, assim, mudança da normal, porque é muito bom. Se você toma a normal e toma zero, recomendo todas as duas, viu?
E até os nutricionistas agora já estão indicando a Coca Zero, né, Sim, cara? sim. Se você toma um suco ali que de repente não sei o quê, tome a Coca Zero, não tem problema nenhum. Cara, eu fiquei um negocinho Porque surpreendente é muito mesmo. bom, cara. Realmente eles acertaram, como sempre, né? E Acertam se o tudo, né? nutricionista não estivesse dizendo, eu ia tomar do mesmo jeito. Não tem isso É não, muito viu? saboroso, né? Tem isso não. Galera, a gente É isso tem um aí. quadro aqui, né? Tá contigo, meu chamado produtor. Batatinhas, né? É como se fosse uma espécie É hora da polêmica, Raul né? Gil, né? Tira Tira ou ou não não tira o chapéu, chapéu, né? né? E tudo mais. Então, se você convidaria esse nome aqui que a gente colocou nos bastidores, colocou lá na página, o pessoal mandou alguns nomes pra gente. E aí, saber se você chamaria essa pessoa pra saborear a nossa batatinha, que é patrimônio aqui do Conjunto Ceará, né? Quem não provou, não Batatinha conhece, do Polo, aí não eu conhece o nosso gostei. Conjunto Ceará, né? E o primeiro deles, né? Se você chamaria o Fábio Rocha, né? Do Balança do Rei. Rapaz, Esse então rapaz chamaria. Fábio Rocha é um grande amigo nosso, né? Inclusive, hoje, o dia que está sendo gravado esse podcast, né? É o aniversário do Fábio Rocha. Então, Muito Fábio bom. Rocha, Olha meus aí. parabéns, meu irmão. Deus abençoe, tudo de bom aí. Muito obrigado por você ter nos ajudado aí. Está sempre nos ajudando, na verdade. Tamo junto, Fábio Rocha. Fábio Rocha, saborear a nossa Então, vamos comer batatinha. uma batatinha no polo. Batatinha no polo. Só o Mi. Bom que lá no Ele Polo faz tem- um convite também pro Fábio vir aqui, já leva o convite Fábio através já dos está meninos aí. mais do que convidado. muito Vim pra bom. contar um pouquinho da história Eu aqui. fiz um merchan contar do aqui melhor pra gente, viu? regional do estado do Ceará. Fiz ou não fiz? Fez. Mas Com é legal. certeza, Tem que falar viu? de música. Pô, meu irmão, pode botar umas 3 horas de podcast, como tem história. Inclusive, velho. ó, 50 anos de São João. Falou agora, o Fábio Rocha, ele dançou pro Papa. Um Foi, grupo de Olha crianças aí. foi escolhido pra dançar lá uma dança pro Papa. E ele tava lá no dia do Castelão, o grupo Cara, folclórico. grupo Isso. massa, Massa. Legal, Que né? Talvez massa, foi uma inspiração pra ele na época, ele vinha. Quando a gente falou sobre esse tema, cara, ele ficou muito feliz, porque ele lembrou, né, de quando ele era Sim. criança. E ele é ateu. E gostou do tema. do tema. E ele, você não falar do Papa, eu tive lá, eu dancei Foi. e tal. Mas então, tá vendo assim, ó, esse furar a bolha nosso que é o. Muito massa, muito massa. Vamos pro próximo? Vamos lá, próximo nome. A gente botou 2 nomes aqui, pra se resumir só, né? Vocês comeriam batatinha no polo com Leno e Kel? Ixi. Ixi, esses dois Eu aí não. ninguém gosta, não. Mas Leno e Kel aí que eram rivais aí no tempo de quadrilhas. As quadrilhas rival aqui do Conjunto E Ceará. hoje em dia são unidos pela Junina Imaculada, né? Olha aí. Muito massa, Unidos viu? aí não são mais chamados. Era um dizendo que o outro era pior noivo do que o É, outro. ambos eram noivos, né? Então, Ambos eram noivos. era um né? querendo ser melhor que o outro. Aí veio eu melhor do que os 3, né? Tô brincando. Você foi inspirado por mim. É. É, puxou o pai, né? Puxou o pai, né? Eu acho que falar deles, aí a gente volta de novo na história do São João do Conjunto Ceará. Dias com a São Forró do Poeirão, vai vendo amanhã, com o Palio do Gero. Como a gente era um movimento rico e que a gente agora... Muita quadrilha. Muita quadrilha boa, e muita quadrilha boa, não era quadrilha. Era assim, o Fábio ele falou isso pra gente, É. né? Nós somos muito novos, então a gente não viveu esse movimento, o auge do movimento junino do Conjunto Ceará, mas ele me disse que quando era uma quadrilha que chegava, uma quadrilha lá do Conjunto Ceará, só pelo nome já tinha um grande... Já tinha um respeito, ali, já tinha um respaldo. Poxa, você carregava uma história, né? Que acredito eu que se perdeu um pouco, alguns mais antigos eles mantêm isso vivo e a gente tá tentando reavivar, né? Muito massa. E você chamaria o Plínio Leitão? Ah, chamaria. Plínio. Isso é Plínio, legal. então. Eu acho que ele é o presidente do Prodecon, né? O Projeto de Desenvolvimento Comunitário aqui do Conjunto Ceará. Tem uns 30 anos de atuação já. E ele foi, se não me engano, o Prodecon foi um dos organizadores do último festival da Globo que a gente teve no Conjunto Ceará. Que essas quadrilhas que vão, o festival da Globo que você vai, que eu acho também que tem que valorizar ainda mais o junino, né? Porque de samba, escola de samba, até a apuração de quem ganhou a gente vê. Mas para passar um festival de quadrilhas, é uma reprise de manhã que passa 10 minutinhos de cada quadrilha. Mas para essas quadrilhas chegarem, essas quadrilhas batalham para ter esses 10 minutinhos de fama na Globo Nordeste. E aí cada quadrilha ela disputa a etapa do Global em cada estado, né? Ano passado, essa etapa do Global aqui no Ceará, eu não lembro se foi no Jockey ou se foi no Maracanã. No Jockey, no estacionamento do Shopping Jockey. Mas já foi aqui no Conjunto Ceará, a última vez, foi em 2011, lá na pista de skate antiga. E aí quem organizou, o Prodecon ajudou a organizar, né? Inclusive o pai do Criasley, o pai do Kel, que a gente falou antes, era um dos jurados. Então, ele que era um cara que ele era também um dos prepulsores ali da Vai Vendo Amanhã, ele foi um dos jurados, e a Zé Testinha ganhou e foi representar ali na Globo.
Mas é muito legal. Assim, é um cara que tem uma importância muito grande, faz a Paixão de Cristo aqui há 30 anos, né? Faz um trabalho bem bacana. Muito aí. bonito. Esse ano teve aqui no nosso bairro. Teve. Meu amigo, você tá mais que convidado, viu? A participar também, contar um pouquinho da história, né? Muito legal, Falar tá duplinho, viu? dessa parte da paixão, como é que funciona, né? Toda a preparação, que eu acho que é muito importante também, patrimônio do nosso Conjunto Ceará, né? Sim, Muito massa. Mais um nome daí. Vamos lá? Mais um nome aqui. Vocês convidariam pra comer batatinha no polo a quadrilha Zé Testinha? Com Rapaz, certeza. chamaria. Viu? Tu é doido, eu sou fã, então eu sou suspeito pra falar. Eu gosto muito da Zé Testinha, né? Eu gosto muito desse tipo de quadrilha tradicional mesmo, como eles trazem. É muito Não massa, esquece, não muito esquecer a origem nunca, né? Poxa, Esquecer a origem pra nunca. mim isso Muito é massa. São sensacional. patrimônio tombado, assim, imaterial do Estado. Né? Muito bom, muito bom. Muito massa. Vai, Ney, a Rocha. Cara, essa aqui, né? Pra recordar. É pra recordar e quem sabe reviver, né? Reviver. Se você chamaria o antigo São João do Conjunto Ceará. Eita, eu era menino quando essa festa era aqui no Conjunto Ceará. Não era menino, não. Tenho só 37 anos, macho. Eu era adolescente. Tu era. Aí ele Eu acho que Aí você, brotou aí, ó. você tá também com marcação comigo, meu produtor. Antes você tava me ajudando, agora eu acho que tô sentindo um pouquinho de bullying aí, né? Se você chamaria, né, o antigo São João do nosso Conjunto Ceará, cara, que com certeza vocês estariam representando e dançando no nosso São João se tivesse vivo até hoje, né? Dançar no polo acho que seria um sonho pra gente. Porque o São João do polo, eu também nunca vivenciei, né? Acho que. Não sei se o pai me levou ainda, não lembro, não tenho recordação disso. Eu fui em um, lembro de ter ido em um. É porque tu é velho, criança. eu tô Cara, brincando. eu sou talvez o de segunda maioridade aqui. Quantos anos você tem, Elton? 50? Tem que pedir a benção a ti já, mano. Fica. Tem que pedir a benção aqui. Então sou novo então, sou novo. Peguei um. É. Foi. Eu fui criança também. E ficava aquela preparação ali. fui criança. Tinha as arquibancadas assim, o pessoal dançava assim na quadra. Antiga, Quando eu né, lembro, cara? era naquela a redonda. Sim. Não sei se talvez pode ser um lapso assim na minha memória. Quando eu lembro, era ali, né? É. Que era aquela quadra redonda. Ixi, não, quando fui não era nessa época, não. Era. Que Não tinha era assim, até, não. tipo assim, Tinha não. ali você via como arquibancada. Era arquibancada realmente pro pessoal ver o festival, né? Que é uma das coisas mais pedidas, talvez, lá no V4. O pessoal, tu vai ter arquibancada, vai ter arquibancada. Não é um negócio você- fácil de ter, é espaço também. Quando você que não começa a tem. escutar as pessoas mais antigas, que viveu esse movimento, tem muito carinho, né? Fala, eu dizia pra minha mãe que eu ia dançar quadrilha, ela não deixava, não sei o quê. Eu vou lá ver as quadrilhas e tal. É igual ver, tinha uma festa ali do lado da matriz. E, tipo, é legal você ouvir essas histórias e essas do São João antigo. Quem Meu dera, produtor né, tá a gente contigo. tivesse- Próximo, chama aí. Mas seria muito bom. Vamos lá? Vai, Nizão. Puxa aí. A hora da polêmica. Ixi, a gente fazia católica, viu? Pegar pesado. Pô, pega leve. A gente tem um quadro aqui, é o puxão de orelha, sabe? É como diz o cearense mesmo, é dar um puxão de orelha em alguém, no órgão público, instituição privada, não tem problema. A gente queria ouvir de vocês, talvez assim, uma crítica construtiva ou da forma que vocês quiserem fazer. Dá-se um puxão de orelha pra alguém. Tipo assim, um se toca, um se liga, um ajuda a gente. Pra quem vocês dariam assim, um puxão de orelha hoje? Eu acho que a gente até falou, né, sobre isso anteriormente e cabe muito nesse momento, né? Eu não sabia desse momento do puxão de orelha, mas, cara, sinceramente, que a gente comentou aqui e a sua fala foi muito feliz. Não, a gente não tá querendo tomar o lugar de ninguém, mas que fosse visto uma maneira de aumentar a gente tá falando dos editais, né? Por exemplo, dos incentivos, né? Da prefeitura para os grupos juninos. A gente não tá querendo tomar o lugar de ninguém, porque de fato quem tá lá, beleza, fez por onde tá lá. A gente não Exatamente. quer derrubar ninguém. Exatamente. A gente quer uma oportunidade de entrar lá também, de ter essa oportunidade de receber um incentivo, por exemplo. Muito acho massa. que é muito disso mesmo também. O poder público incentivar mais o movimento junino, pra gente deixar isso na mente das pessoas, né? As entidades, a gente falou aqui das 3 entidades, lutarem mais também por isso, né? Lutarem não só pelos seus interesses, mas também pelas quadrilhas juninas, que é quem... Não existe festival sem quadrilha, não existe movimento sem quadrilha, a quadrilha é que leva... Hoje o estado do Ceará, se somar todas as quadrilhas do estado do Ceará, dá mais do que todas as do Brasil somadas. É berço de quadrilha junina. A gente é o berço. E a gente tem que falar também que aconteceu agora, né? Que as quadrilhas juninas, elas viraram patrimônio de Isso. Fortaleza. Então, assim, a gente tem que valorizar
mais O que é nosso. O que é nosso. Tomar posse disso. Tomar posse do que é nosso. Então, se eu paro pra ver uma escola de samba no carnaval, no São João eu vou tirar um tempinho pra ver a quadrilha junina e ter a minha quadrilha junina e torcer pela minha quadrilha junina e acompanhar, né, e ter a minha favorita. E eu acho que isso vai muito do poder público mesmo, assim, de incentivar esses projetos, incentivar esses festivais, de incentivar os grupos juninos, porque a gente tem um impacto social também. Não é só, vai ali dançar, não. A gente tá num bairro que a gente não pode deixar de lembrar que é um bairro periférico. Quando a gente impacta ali uma juventude, a gente tá tirando um jovem, tá ocupando o tempo dele ali no final de semana, de juventude, tirando pessoas do meio da criminalidade, né, para levar uma mensagem bacana também, para levar uma coisa diferente. A gente tem muita gente que, de fato, mudou, ou então o único contato que tinha com um movimento desse de cultura era a gente. Porque, por exemplo, olha aí eu já começo a falar, né? É de vocês, irmão. Cadê a Vila Olímpica do Conjunto Ceará, por exemplo? Que movimento... Nós estamos sucateando estruturas, né? O CSU está sendo revitalizado, né? Mas quem teve a oportunidade de ver o CSU de perto, de ver como é que tá a Vila Olímpica do Conjunto Ceará, isso acabou. E a gente precisa potencializar movimentos que ainda mantêm atividade. Nós somos uma atividade extracurricular também. Né? E cadê o poder para enxergar isso na gente? Né? Olha, eu vou valorizar vocês, porque eu sucateei um outro equipamento aqui, mas já que vocês estão fazendo esse trabalho à fina força, a gente ensaia numa escola pública, que é um matagal alto pra caramba, metade dos LEDs da quadra não funciona. Só quatro LED. Quatro LED que funciona. Então, tipo assim, eu acho que se for pra dar puxão de orelha, a gente tem que passar o dia todinho. O dia todinho. Muito bom. Pablo, por favor. Show de bola. É isso mesmo. E falou com muita maestria, né, a sua fala. Você não se quis referir sobre parte dos políticos, mas sim do que nós temos. Do poder público. E o que ele quis mais, assim, para deixando assim, até pro pessoal de casa, do que nós temos e estamos deixando sucatear, né? Como a Vila Olímpica, como o CSU, que poderia ser reativada para alguns fins, para poder servir a comunidade, né? Servir realmente aos moradores. E como o Artem mesmo falou, eu acho que 50% ele já falou aqui no podcast, que foi o nome. Quadrilhódromo. Seu governador, né? Faça o estádio das quadrilhas no Conjunto Ceará, por favor. Já tá com ele, né? Faça o estádio das quadrilhas no Conjunto Ceará, passando por a revitalização ali, onde era a Vila Olímpica. Ainda dá tempo, governador, por favor, ainda dá tempo. É isso aí, meu irmão, isso aí. Muito bem falado, muito bem colocado, viu? E vamos pro próximo? Bora. Meu produtor tá contigo. Nós temos o famoso, né? Isso aqui foi muito bem reconhecido. Meu Deus, né? esse papo de novo, cara. Cara, deixa eu fazer meu merchan aqui do meu novo, selo, cara. O selo do CC Ordinário, né? Da mesma forma que a gente tem o puxão, nada mais justo que também a gente presentear, né? O microfone é bem aquele, né? Esse daqui é o microfone, sabe? Tá mais perto, né? A gente é para o pessoal pegar no meu pé por causa desse microfone, mas eu assisto e tô vendo que tá saindo bem legal. E aí, esse selo é para você presentear alguém, algo que realmente merecido, que pessoa que realmente, assim, seja valorizado, né? Também falando puxão de orelha, a gente também quer valorizar quem mereça ser valorizado, né? Então, esse selo, que para quem vocês dariam, né? O primeiro selo que a gente poderia dar é pra Junina Imaculada, né? Resistência cultural do bairro. Agora sim. Verdade. A gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado também, né? O trabalho que a gente faz desde 2017, poxa. Pra toda a equipe, toda a estrutura, né? E pelo que passou, né? Todo mundo que passou. É importante citar, todo mundo que passou desde 2017. A Larissa, que ajuda pra caramba. Os nossos coordenadores, né? A coordenação, coordenação da Larissa, Renatinha, Elisa e o seu Leno, né? Esses são os 4 coordenadores que a gente não é da coordenação. A gente não é da coordenação. Ele é o marcador noivo, mas. E o coreógrafo, a gente não falou o nome do Alisson. Né? Alisson Roseno. Coreógrafo também, que esse ano. Carioca. Mas assim, fora a Junina, né? Tu teria que pensar também. Fora a Junina. Cara, acho que o Diógenes Madeira, né? Que nos ajudou lá cedendo espaço lá da quadra da Paz. Ele que foi presidente, né? Da São Forró. Ele é fundador da São Forró do Poeirão. Não, mas ele é o fundador, né? Fundador da São Forró do Poeirão. Então,
Agradecer, é morador um cara do aqui bairro, do bairro, né? eu sou fruto do, Faz um trabalho legal, do social. projeto dele, né? Eu moro ali na 4ª etapa, sou fruto do projeto dele, do Grupo da Paz, então Diógenes me viu crescer ali no projeto dele, então é um cara realmente que a gente tem que dar o selo do CC Ordinário. Aí, Diógenes, você ganhou o selo, né? Do Conjunto Sarapara. Tá vendo aí, né, cabeça? Me valoriza, viu? CC Ordinário. E você tá mais que convidado a contar um pouquinho da história, né? Muito da parte legal, do projeto tá? social, Acho que não né? é a primeira vez, né? Já Vamos entrar em convidamos. contato. Viu, meu produtor? Anota isso aí também. Diógenes Vamos entrar em Madeira, contato com o vulgo Diógenes, cabeça, pra viu? poder Pode vir chamar aqui. de cabeça. Mas é legal, Falar né? um O trabalho que ele pouquinho, faz de de montar um manter equilíbrio, né, cara? na 4ª etapa, né? Muitos anos. Começou com a mãe dele, né? Parece. Isso, E começou aí com a mãe dele e começou só com futebol, depois passou pro futebol e vôlei, depois futebol, vôlei e no campo, né? Tem balé Isso, também, se e não me agora engano. tem balé. Então, cara, muito bom o projeto. do Projeto Grupo da muito Paz, bacana, muito hein? bom, muito Mais bom que mesmo. merecido. Presentão aí da galera da quadrilha Junina Imaculada pra você, Diógenes, cedo do CC Ordinário, viu? Que cedeu um espaço pra gente. Você deu o espaço da quadra. E o legal, assim, do nosso espaço, ó, Junino, a maioria das quadrilhas, a gente fez um evento gratuito para as pessoas. Então, o que a gente faz é o que a gente prega. Se eu quero que valorizem o movimento junino, então eu tirei as barreiras que as pessoas tinham de assistir, que é, por exemplo, cobrar um ingresso, né? Sim, sim. Então, todo mundo foi lá. E o que a gente ganhava? A gente, pra se custear, as pratinhas que a gente O vendia, né? bingo, né? Fazer Fez alguma bingo. atração, a não ser o ingresso. A gente quer que a galera vá, porque a gente quer fomentar isso, né? Então, Aí, eu não de novo, são pessoas, CPFs, fazendo movimentos culturais que são serviços para as pessoas que estão ali perto, né? Então, isso é muito massa. É muito massa. E outra coisa, assim, a gente saiu de uma quadrilha que era só de jovens do Conjunto Ceará. Hoje a quadrilha Junina Imaculada não tem jovens só do Conjunto Ceará. A gente tem Genibaú, Área Verde, Parque Sim. Albano, Potira, Granja. A gente tem brincantes do Quitino Cunha, que vem do Quitino Cunha pra cá pra dançar com a gente. Ou seja, a gente tá conseguindo expandir e isso é um retorno, pelo menos eu acredito que seja um feedback positivo Com certeza. da massa, evangelização viu? que a gente vem fazendo. Então, para aquele. A gente até brincava, a gente era uma bolha. Porque era sempre as mesmas pessoas. Era. Sempre as mesmas pessoas. Expandiu, E a gente chegou, conseguiu e expandir. aí, sempre esse ponto de furar a bolha para o candeeiro tá cada vez mais alto, né? E a história do intenção é candeeiro. sempre mais alta. Amém. É Muito isso aí, bom, Nezão. muito bom. Vamos agora para nossas considerações aqui, né? A gente tá com um papo muito bacana. A gente agora quer saber, né? 2025 chegou, tá tudo preparado, vai começar, estamos agora no mês mais esperado do ano, né? Junho aí, vai começar as apresentações. Já tem as datas, as apresentações, como é que tá a agenda de vocês e também a gente vai falar um pouquinho depois sobre como é que faz para contactar ainda se tiver vaga e também Sim. dos patrocinadores, né? Sim. Quer falar alguma coisa, até? Mas assim, para contactar, né? A gente tem uma pessoa responsável, você pode chamar no direct, né, da quadrilha. Renata Kelly, a pessoa que vai lhe responder. Então, ela é a pessoa que mexe com a agenda, mexe com a logística, mexe com tudo. Tudo é ela, né? Como eu falei, a coordenação ela é dividida, né? Sim, As sim, pessoas, sim. porque, logicamente, uma pessoa não teria como. E a gente tá cada vez mais profissionalizando, né? Então a gente coloca pessoas que vão fazer aquele serviço e que a gente entende que vai ser muito bem feito, né? E aí entra em contato com ela para poder fazer a parte Isso, de agenda, né? Que seria a agenda de vocês Isso. agora. Isso, a agenda só quem sabe é ela. Digamos assim, né? De cor e salteado, só quem sabe é ela. Mas a partir de gente só junho já dança. começa. Vai assim, as danças, as apresentações, né? Vai de junho até julho, ou ainda tem agosto. A Ainda gente, tem agosto. ano passado, dançou até agosto. Até agosto. Até agosto a gente dançou. Mas geralmente é de junho a julho, tá? Acho que a expectativa deve sim. Se tiver, Depende do retorno. Se a galera quiser, a gente vai. A gente tá massa. aqui pra dançar e pra evangelizar. Então, Amém. se tiver em setembro. Então, tudo preparado, já, né? Tudo já ali naquela já tá parte. tudo pronto, graças a Deus. Como a gente falou, né? Você falou também, a gente teve nosso momento de estreia lá, de pré-estreia, né? No sábado. Infelizmente, a gente não conseguiu estar com o figurino completo por tempo mesmo e por questões financeiras. A gente não conseguiu. Mas tá tudo pronto. Já tá tudo pronto. A gente tá aí encaminhando Só no pra ponto junho. já de começar. E aí, começar. só no ponto de evangelizar. Muito Amém. massa, meu irmão. E sobre os patrocinadores, tem aí uma palhinha aí da galera Tem que uma lista ajuda aqui, aí? eu posso falar? Pode, meu irmão, que o Rocha. espaço é de vocês.
Então fazer um corte Agradecer aí pra galera, porque ajuda, porque isso é importante, né? É. Também valorizar que os caras que valorizam também a nossa cultura, que também ajudem a impulsionar e levar a mensagem, principalmente a mensagem, né? Com certeza. Então eu queria aqui, em nome da Junina Imaculada, né, fazer um agradecimento aos nossos apoiadores de 2025. A gente não chama nem patrocinadores, né? Eles são apoiadores de quê? Da cultura, né, que a gente leva, tá? Nobre Brown, tá? Docinhos e docinhos Brown e bolo é tudo com ela, Nobre Brown. Boteco do Jô, inclusive a gente vai dançar no Boteco do Jô, acho que é dia 7. Dia 7 de junho. Sim. Vai ter o arraial lá do Boteco do Jô. Então o Boteco do Jô fechou com a gente e a gente vai dançar lá também. Certo? Sandra Ferreira, Salão de Beleza. Então as mulheres aí que assistem o Conjunto Ceará Ordinário, entrem em contato com a Sandra Ferreira, tá? Marcos Construções, tudo que você quiser ir para fazer sua construção no depósito do Marcos, tá? Colégio Felipe dos Santos, muito legal o Colégio Felipe dos Santos, tá? Não é nem do bairro, é do Henrique Jorge, mas acolheu a gente, muito legal, muito obrigado aí o pessoal do Colégio do Felipe dos Santos. Esporte Frio Ar-Condicionado, tá? O melhor do Conjunto Ceará, quando se trata de ar-condicionado, é Esporte Frio. Encantos, certo? Mercadinho São Francisco, Universo AGV, então você que quer sua proteção veicular, entre em contato com o Wendel, tá? Da Universo AGV. Carlos Veículos, Escola Espaço do Saber. A Escola Espaço do Saber é aquela creche, acredito que seja no Genibaús, salva a memória. Esse próximo aí eu vou deixar você falar. Depósito Udidi, não é porque é meu pai não, mas vende Coca-Cola, Fanta Caju, laranja, uva, tudo que você precisar para abastecer o seu mercadinho, ovo, é no xilito, depósito do Didi. Transporte Escolar Tio Paulo também fechado com a gente. Lu Conceito, Galeteria Quequé, Laura Motos, você que precisa fazer sua revisão, qualquer coisa na sua moto é na Laura Motos. Elisa Souza Makeup, nossa maquiadora oficial da Junina Imaculada. Ateliê Júlio Santos, você que tá precisando relaxar e fazer aquela massagem gostosa, é com o Júlio Santos Ateliê, beleza? Brazuca, a Brazuca foi que confeccionou esses copos lindos aqui, esses copos lindos aqui que a gente vai vender nas nossas apresentações, tá? Muito legal também, Brazuca arrasou aí nos copos. RFB Design, que fez o nosso designer. Toda aí, a que nossa massa, identidade visual. Ficou muito bom, visual. ficou muito bom. Cara, eu também. Vocês vão Gostei ter a demais. oportunidade de ver o nosso painel. Nosso painel do cenário tá. Poxa, não vai dar spoiler, não, mas quando vocês verem, vocês vão lembrar do que eu tô Guarda para falando. as apresentações. Popó Esportes, aí o nosso grande Popó aí, tudo que você precisar de artigos esportivos Muito é com bom o aqui do Popó, nosso bairro. do nosso bairro também. Fidelis Painéis Personalizados, é a galera que faz o nosso painel, né? Também não é do bairro e ajuda a gente. Acho muito importante a gente falar também de pessoas que não são do bairro, mas que tem. Há 3 anos também que tá fechado com a gente. Acho muito interessante a gente falar sobre isso. Salvo engano, é do Pan-Americano, né? Ou mais ou menos por ali. E o nosso apoiador, o vereador Michel Lins, né? Ele que abriu a porta e ele que é um vereador, digamos que do mundo junino, né? Ele que abriu as portas pra gente no ano passado. Cara que já apoia várias quadrilhas juninas, né? Será Junino, Babaçu, tudo é fechado com ele. E ele, ano passado, conseguiu abrir espaço pra gente dançar lá, como o Artemio falou anteriormente, no Circuito Nacional de Quadrilhas. Então a gente chegou lá, conseguimos, como a gente tá falando aqui, evangelizar e furar a bolha, né? Como a gente vem falando aqui no podcast. Certo? E agradecer também ao nosso coreógrafo que veio lá do Rio de Janeiro para coreografar a Junina Imaculada, o Alisson Roseno. Um abraço. Não é porque é irmão dele, não. Não é porque é meu tio, não, tá? Mas um abraço aí pro nosso coreógrafo, Alisson Roseno. E é isso. Como eu falei, são muitos patrocinadores, graças a Deus. E a nossa intenção é ter cada vez mais. Certo? Muito bom. E como é que faz? Fala com a menina, né? Essa questão de patrocinar, essa parte também, agendar e patrocinar com ela também. Tudo é com ela, né? Só entrar em contato no direct do Instagram que a gente responde, não tem problema. Apresentação também. Apresentação, patrocínio, tudo. Pode falar no direct do Instagram que a gente entra em contato com você. Muito massa. Show? assim, Gostaram do papo aí? A gente cara, teria um muito feedback. bom. E assim, demais. foi muito bom. Foi muito Deu pra fluido, poder né? Pelo menos conhecer a história, conhecer um pouco. E quem sabe tenha um 2.0. Um 2.0, vocês depois. Segunda temporada, né? Segunda temporada aí, Boa.
Boa. contando como é que foi esse legal, ano que de legal. 2025. Já imaginou a galera chegar aqui? Sobrevivemos. Sobrevivemos, Mas né? a Então, gente emagrece um como pouco, foi a tá? experiência? Porque isso é importante pra Fica- gente eu vou guardar sumir. também, né? Fica guardado aí, a gente tá meio, né? Não, eu vou sumir. Você tá magrinho. Mas vocês vão ver aí a Emagrece, gente aqui. Emagrece mais, pô. Três apresentações. O que vai mudar em mim, eu acho que vai ser o cabelo, né? Eu vou lá no seu bigode, vieram aqui, não foi? Foi, Exagero. Marcelo. Um abraço aí pro nosso parceiro Alberon, que é o barbeiro lá do seu bigode, nosso amigo. Alberon Faz é tempo que eu não vou lá. Eu vou, Alberon, Alberon. por favor. Eu vou chegar lá. O rapaz aqui tá. Pois é, precisando quem fazer a sabe fase. tem essa parte desse papo, né? Pra contar como é que foi essa experiência em 2025, Feedback, né? Esse feedback, né? Interessante. E, cara, assim, foi muito gratificante pra gente, porque a gente conheceu um pouco, né, da história de vocês, para valorizar também mais essa cultura, a parte mais das quadrilhas, porque muitas vezes eu, sinceramente, eu era um cara leigo, nessa parte eu era um cara leigo. Eu gostava muito da quadrilha, da apresentação, mas eu Não imaginava assim, entendia, não, chega o dia, eles vão lá, se reúnem e vão apresentar. vai, né? Mas não, Na semana anterior eles na ajeitam semana tudo e tá vão tudo lá certo. pensar, não, mas depois que termina o festival, já começa a apresentação dos próximos anos, né? Já começa a pensar como é que vai ser a próxima temporada. Então isso é muito legal e até a galera de casa também, né, pra poder conhecer um pouquinho e convida aí pro pessoal do V4, vão estar assistindo ele? Vão estar assistindo, a galera já passou a data, entregou o jogo. E entregamos aí. Mas tá tudo certo. Não sabia nem se podia, né? Ah, era? Podia não, é? Não, pode. Não, pode, aí é com vocês. A gente trouxe também, ó, antes de você falar, trouxemos aí um brinde pra vocês, o nosso copinho. Cara, tá? muito massa. Personalizado. Então aí pra vocês Olha aí. lembrarem que o Conjunto Ceará tem uma quadrilha, né? Nós somos a melhor quadrilha do Conjunto Ceará. Já- Não é porque não tem aqui, outra, ó. não. É porque Nós somos a melhor, não é nós porque não somos- tem outra, não. Já deixo aqui, eu tava aqui olhando aqui, cara, e infelizmente foi questão da equipe, dos bastidores, a gente não tava seguindo, mas acabei de seguir aqui vocês aqui e deixo aberto vocês para divulgar, expor qualquer coisa relacionada, né, a parte da quadrilha, Como é que tu divulgação. paga uma pessoa pra cuidar do teu Instagram Macho, e a eu vou ter pessoa uma não conversa segue a com ele, quadrilha do eu vou Conjunto ter uma Ceará? conversa, eu vou ter uma conversa com ele, Macho, eu não tenho conversa com eles, viu? Se tu quiser me pagar, eu Eu cuido vou do teu ter uma Instagram. conversa com ele Vamos lá. dar um sabacu aí, Então, viu? assim, Se vou tu falar quiser com- me vou pagar, falar com eu o Lucas cuido do aqui, eu vou Instagram. falar com o Lucas. Tem o Lucas e a Cláudia. Então, assim, se vão à vontade, marcar, vão ter a apresentação tal canto, pode estar marcando a gente faz essa parte depois. Ney, a gente tem uma publicação, entendeu? Então, o Conjunto Extraordinário está aberto aqui para divulgar vocês Muito e levar massa. também você, né, os patrocinadores, para só conhecer um pouquinho mais da história de vocês. E pode isso ter aí. certeza. O que o Ney quer dizer agora nesse momento é que se vocês veio pelos nossos convidados de hoje para esse canal, por favor, aqui embaixo desse quadrado que tá aparecendo esses dois cabos feios aqui pra caramba, teu nome, inscreva-se. Por favor, clique nesse botão. Do lado dele tem um sininho. Clique nele 2 vezes e coloque todos para que a ferramenta entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e quer assistir o próximo vídeo já em primeira mão. Não é isso, Neymaia? É isso aí. E vocês também divulgarem, por favor, o Instagram, o YouTube também, onde passa, né, as apresentações. Temos, vídeos, tu- então tá- É o jabá, né, que a gente É. fala, né, o famoso jabá, para vocês falarem pra galera aí de casa O aí. Artemio vai divulgar e eu queria só agradecer, antes dele pegar aí as redes sociais, eu queria agradecer a vocês, né, por abrir aí o espaço do podcast do Conjunto Ceará Ordinário pra gente passar um pouco da nossa cultura, da nossa vivência, né? Acredito que quem não conhecia a Junina Imaculada, que morador do Conjunto Ceará e adjacências, tá passando a conhecer através de vocês, então a gente queria agradecer muito, porque a gente vem nadando contra a maré, né? Poxa, é muito difícil fazer quadrilha hoje em dia. Requer muito tempo e dinheiro. E a gente não tem sair nenhum com dos dois. quadrilha é Então a gente difícil. tá aí. É por lutando. amor, tem que gostar, viu? Tem que gostar. Eu vi aqui, cara, e assim, eu tive essa presença de ter essa honra de escutar a história de vocês e eu vejo que realmente é paixão, é honra, é comprometimento, é realmente, acima de tudo, levar a mensagem, o É evangelho, exatamente né? isso. Exatamente. Deus vai honrar, vai É honrar. servir, né? Servir. Deus pode ter certeza Muito vai bom. estar honrando É. essa mensagem aí que é muito bonita e muito linda, entregando aí a cada morador, a cada pessoa que tá do outro lado. E Arrocha é aí. isso, ó. O nosso YouTube é Junina Imaculada, @Junina Imaculada, bem simples. É o nosso Instagram também, @Junina Imaculada. TikTok é tudo. @Junina Imaculada. Só tem a Muito gente, bom. Junina Imaculada. É, É só... somos os únicos. Somos os Junina únicos. Imaculada. E aí no YouTube a gente já colocou a nossa primeira apresentação. Quem tiver curiosidade de ver como é que foi a apresentação no Grupo da Paz, já assiste. E Mas a nada gente- como ao vivo, tá? nada como ao vivo. Ao Também vivo já eu viu tenho ao vivo. certeza que você vai se emocionar. E a E gente se vai você não colocar se também- emocionar, você tá morto já. Porque tá legal. E a gente tá vendo aí também a possibilidade de colocar todo... O nosso repertório do ano passado a gente vai colocar todo no YouTube. Então se
Ah, você é de igreja, eu quero um repertório de quadrilha católica. Se você ver alguém dançando o nosso repertório, eu vou ficar feliz demais. É interessante o Artem falar isso, porque a gente é fruto de um repertório de uma quadrilha católica. Então a gente quer que usem o nosso repertório. A gente pagou, mas a gente quer que usem, não tem nenhum problema. Isso, não. Caraca, então a gente que vai massa, disponibilizar o nosso repertório e podem usar aí, A gente marquem vai quem tentar usar, pelo colocar amor em de Deus. streaming também, plataforma, para todo mundo ouvir, né? E se sentir à vontade também as quadrilhas que estão começando aí nesse meio junino. Se quiser dançar no chuveiro, Pode arrochar, tá nas suas muito mãos. bom. Esse mês de junho aí, meu irmão, tudo é da melhor forma, né? Parte comida típica, festa junina, repertório junino, né? Então, a gente vai aproveitar o máximo possível aí esse mês, né? E, meus irmãos, muito obrigado. Agradecer o Nicolas também, que teve essa brilhante ideia de falar com a gente lá. Não conhecia ele pessoalmente, a gente trocava uma ideia ali no Instagram, mas tive a oportunidade de conhecer. E ele, cara, vamos levar, vamos convidar. Eu, com certeza... Foi muito bem acertado aqui da nossa equipe, né? E, cara, obrigado, viu? Obrigado por ter compartilhado com a tem gente. a agradecer, pô. E fica o convite pra depois a gente Amiga, é só saber você como é que foi, né? Pra ver o sobrevivendo. Vocês de Aí- bora que eu boro, né? Pra gente ver. E aí, como é que foi? 2025 ganharam? Como é que foi o negócio? Estaremos como com é que tá o prêmio, né? olheiras um pouco mais magros, mas estaremos aqui. Você quem diz o dia, a data e o horário que a gente tá por aqui. Vai dar certo. Pois se Deus muito quiser. obrigado. E É aí, isso aí? Raizinho? É isso aí, tá feliz, né? Tô feliz demais. Pronto. Meu produtor tá contigo.